muito legal. Pessoal, olha só, tô aqui conversando. Malvino Salvador, Caia Grace, que honra estar com essas pessoas aqui. E a gente vai conversar com eles assuntos que são legais para vocês. Vamos trazer um pouco do que é a experiência deles, a história deles, coisas que realmente vale a pena a gente conversar. Muito obrigado por estarem aqui e aceitar esse convite. A gente que agradece, muito bom mesmo. Muito bom. Hoje é dia dos namorados, eu quero que vocês comecem contando como vocês se conheceram. Como foi essa história hoje. Vamos falar que você é um cara corajoso, né, irmão? Não é, meu amigo? Além dela, a família toda, né? Todos os tios. Você sabe que quando eu era adolescente era um problema para arrumar um namorado, porque eles tinham medo dos meus tios. Por que será? Por que será, né? Eu lembro que uma vez o meu tio Ryan, ele chegou num lugar assim, falou assim, olha, essa aqui é a minha sobrinha, se alguém mexer com ela, eu vou atrás de vocês. Ninguém falava comigo. Eu falava assim, não, mas nem as meninas falavam com você, você passou aquele ano sozinha. Não consegui um namorado nunca. O Renzo, quando eu conheci o Renzo, né, lá na casa da mãe dela, era aniversário, não sei de quem, nem lembro agora. Ele estava no primeiro ano de namoro. Já no FaceTime, foi? Não, o Renzo estava lá, ele foi pro aniversário de alguém, foi da sua avó, do teu avô, não sei. Enfim, aí ele me conheceu e falou assim, opa, tudo bem, campeão, não sei o quê. Olha só, hein? Trata bem minha sobrinha. De Nova York pra cá são 12 horas. Que amor, fala isso. Tá ótimo conhecer isso. Foi assim que ele recebeu as boas-vindas na família Grace, entendeu? Não, é ótimo. Seguinte, podia ser fachada, né? Claro. Eu me dou bem com todo mundo, graças a Deus. Mas também tá todo mundo bem, né, amor? E você, inclusive, né? É verdade. Você é aquário, né, Malvino? Aquariano. Qual que é teu signo, cara? Gêmeos. Tá bem, tá tranquilo. Não, o meu ascendente é Gêmeos, então tá tudo certo. A gente qualidades e defeitos, é quase igual, entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, mas você é muito igual ao Malvino. O que é isso que acontece? Assim, personalidade, que a gente gosta, a gente tem os mesmos... Não, a sorte dele é que ser Gêmeos. A minha mulher é Áries, ela pesa 50 quilos, cara. Quando ela tá brava de 50, ela vai para 150, assim, graças a Deus que eu sou graduado. Tem uma história nossa, ela tava, cara, foi muito engraçado. Ela tava brava com alguma coisa e eu, assim, eu fico cutucando ela, porque eu tenho uma crença, né, que a minha vida com ela, se eu deixar ela arrumar problema, ela vai arrumar. Então, eu arrumo problema para ela para distrair ela. Então, eu fico cutucando. Esse problema é contigo, né? Cara. Com os outros. Aí, bicho, o que aconteceu? Ela pegou, eu levantei, fui até o banheiro, e aí ela me deu uma bronca com alguma coisa, e eu falei um absurdo pra ela. Só que eu falei e já saí correndo rindo. E ela saiu correndo atrás de mim. E quando a gente tava, sabe, mas pra brigar comigo, quando a gente tava perto da cama, eu virei pra trás, e eu dei um posicionar nela, eu dei uma queda, ela caiu na cama. Pum! E no que ela caiu na cama, eu pulei em cima dela, sentei nela e falei assim, aonde você acha que você vai? Ela falou assim, eu vou gritar. Eu falei assim, a gente tá no 26º andar, boa sorte. Durante anos, ela passava atrás de mim, assim, quando ela tava, mais ou menos, quando ela lembrava disso, aquela coisa daquela faísca, assim, ela fala assim, você é um ridículo, você me deu um jiu-jitsu. Às vezes até hoje eu escuto isso. Mas, cara, se fosse ela, Áries, meu amigo, a hora que ela tá brava... Pra você ter uma ideia, a gente tem empresas juntos. Tem reunião dos sócios. Os sócios falam, pode ser a reunião com o Paulo? Porque hoje os caras pedem pinico, cara. Ela é braba. Braba. E você, cara? Eu não sou braba não, né, amor? Não sou braba não. Sou calminha. Sou bem calma. Assim, às vezes é braba, né? Não, mas eu sou calma até ficar braba, né? Demora. Caraca, acabou. Eu acho que ele não quis te responder porque ele tinha um Obrigado. Mas vamos falar. Tá mais controlado agora, um pouco, né? Cada dia mais. Eu também, né? Maturidade, Maturidade também. Eu também era muito... Quantos anos vocês estão juntos já? Eu era muito explosivo. 10 anos. Nossa, Malvino, eu não consigo te imaginar explosivo, cara. Demais, cara. Nossa. Se bem que Manaus tem uma história de luta também, né? Exatamente, grandes lutadores lá. Você treina desde pequeno? Comecei a treinar jiu-jitsu com 18 anos. 94, lá em Manaus. Aí treinei 6 anos lá. Tinha toda a rivalidade da luta livre, do jiu-jitsu. Sim. Aí treinei 6 anos na Academia Monteiro, academia, sensacional. Meu parceiro de treino, o Xande Ribeiro. Na época da Azul, o Saulo já tinha vindo pro Rio de Janeiro. Mas o Xande era azul ainda, ele era mais novo do que eu.
Mas era um pega pra capar danado, né? Não tem amizade ali, né? E aí foi engraçado que eu parei 14 anos de treinar jiu-jitsu. Quando eu mudei para São Paulo. Eu tinha que emagrecer, eu era muito forte, tinha muita força, era muito forte. E eu vim trabalhar como modelo em São Paulo. Então eu tive que secar. Teve que secar. Pesava 82 quilos e pouco, baixei para 74. E hoje o jiu-jitsu tem muita isometria, e se eu continuasse a treinar, eu não ia conseguir baixar de peso. É verdade. Então eu parei de treinar, parei de malhar, parei de fazer tudo, cara. E fui fazer outros esportes, voltei a nadar, sabe? Correr. Eu não aí corria. Um ano antes da gente se conhecer. Aí um ano antes de conhecer ela, eu voltei pro jiu-jitsu. Eu já estava mais desencanado com essa coisa, não tinha mais a preocupação com o corpo, já tinha me tornado ator, já também já estava há muitos anos com essa faixa de peso, 76 quilos, mais ou menos. Aí eu voltei a treinar, cara. Lá na academia, eu tava fazendo, já tinha começado a treinar boxe. Treinava boxe há um tempo, e aí quando eu acabava, eu tinha uma academia lá no Rio, que na sala de boxe depois começava o treino de jiu-jitsu. E aí eu fazia o treino de boxe, comecei a ver a galera treinando jiu-jitsu, falei assim, cara, só vi, voltar à vontade de novo. Aí eu fazia o boxe, ia lá, botava o kimono, voltei pro Gil. Aí um ano depois eu conheci ela. Aí você tinha... Aí já foi 11 anos atrás. Ah, tá. Hoje eu tô com 48, então tá com 37. 37. E você tinha quanto que Vou era? pegar marrom agora. 28. Vou pegar preta agora. Eu tô no processo. Agora que eu tô quase 100% recuperado da cervical, eu tô nesse processo. Você tá no processo de pegar marrom. De pegar a preta. De pegar preta também. Então, Então, Rafael Halbert, né, ele é aluno do Renzo, e aí a gente está fazendo todo esse trabalho de graduação, então eu estou com um professor, ele destacou um professor aqui para dar aula para mim, né, para a gente fazer essa continuidade, e cara, é uma coisa que, assim, se contar tudo que eu treinei de jiu-jitsu, né, dá 2 graduações de medicina. Sim. Pois é, meu amigo, olha só, eu tô na marrom, 4 graus, tô há 17 anos treinando jiu-jitsu. Exatamente. Então é isso. E a gente desencanou, e o que me chamou a atenção, Malvino, foi um amigo meu que me falou, que ele treina jiu-jitsu também, ele falou assim, cara, na boa, você fez medicina, você graduou. Você fez ortopedia, você graduou. Você fez 5 pós-graduação, você graduou 5. Você não vai graduar o jiu-jitsu? Eu falei, porra... Aí me deu uma sensação, me deu uma culpa, cara. Eu falei, credo, é verdade, cara. Eu já fui até aqui, eu tenho que continuar. Porque a gente pensa assim, não, o importante é eu estar lutando, eu estar curtindo, mas, cara, acho que é uma etapa importante de um lutador, né? Pô, é muito legal. Você pegar a preta, pô, é uma conquista, né? Pô, ainda mais eu que não sou atleta, lutador, competidor, né? Que nem a gente separava antes, também, né? Pô, eu vou até me inscrever no campeonato agora. Sério? Ele quer se testar e vai fazer um campeonato agora. Mas você sabe né? o quê? Lá em Manaus eu competia, né? A gente é o quê? Master 3 agora? Master 4 já. Master 4. Vamos deixar pra lá, não vamos nem comentar isso, vamos só falar que a gente vai competir. Kira, vamos falar do contrário. Você foi a mais jovem que venceu a DCC, né? Pois é, eu desde pequenininha assim, eu já tinha um foco muito grande na parte de competição. Com 11 anos eu comecei a competir. Nossa Senhora. E eu era aquela... faixa amarela? Amarela. E eu era aquela Caxias, assim, eu acreditava que você tinha que fazer todo o processo, que você tinha que treinar mais que todo mundo, você tinha que comer muito bem, que você tinha que fazer bem as pessoas e que tudo ia corroborar para você vencer um campeonato. Então eu passei a minha infância ali na adolescência, ali, focada nos treinos e nas competições. Aí com 15 anos eu comecei a viajar para fora do país para competir e a minha carreira foi indo nessa direção. Então, quantos anos você tinha no ADCC? No ADCC eu tinha 19 anos e foi no meu aniversário de 20 anos. Quando eu fiz 20 anos, eu venci o meu primeiro ADCC. Eu era faixa marrom. Isso era marrom, né? Eu lembro dessa história. Ainda, você ganhou marrom. E eu ganhei o Mundial de kimono e ganhei o Mundial sem kimono no mesmo ano. Então eu unifiquei os 2 títulos. E aí foi maravilhoso, assim. Eu sempre sonhei em lutar Abu Dhabi. Foi a primeira vez que eles abriram para as mulheres. Foi em 2005. Verdade. E aí eu conquistei esses 2 títulos. Foi muito especial. Cara, e depois eu peguei a preta. Agora, assim, vamos falar de ambiente. Evidentemente, na sua família, o ambiente era esse ambiente, né? A gente entende que o indivíduo, ele dentro do ambiente, ele segue naquela rotina. Em algum momento para você, né, foi um peso ou uma pressão, carregar esse nome, carregar essa responsabilidade, buscar esse resultado? Como é que foi isso para você? O ambiente era assim para os homens, para as mulheres não, né? Nenhuma mulher da minha família seguiu nesse caminho até eu conquistar a faixa preta. Então, assim, lá em casa a gente brincava no tatame, aprendia uma coisinha aqui, outra ali,
tinham muitos primos, né? Meu bisavô Carlos, junto com o tio Hélio, né? Eles tiveram muitos filhos. Meu bisavô teve 21 filhos. Você lembra o nome de todos os tios? Não, De jeito nenhum, né? impossível. E o meu tio bisavô Hélio, mais 9. Você imagina. Então eu chegava lá em casa, eram tantos primos, e, pô, brigavam. Um quer o videogame, outro não quer, e briga. Tem que Tem uma história muito engraçada. Tem jeito. Escuta essa história. O mestre Robson, avô dela, meu filho, os caras perguntaram pra ele assim, ô, seu Robson, como é que... Ele teve 12 filhos. Olha né? só, não, e o Robson, pai do Renzo, do Ryan, Ryan e do Ralph, Ralph. e meu Só avô. maluco, né? Cara, Porrada, campeão, tava o Pride, aquela loucura toda. Mas 3 em casa o cara criou. Nossa, Aí os cara. caras perguntaram assim pra ele, ô, seu Não, Robson, heroína é a mãe, cara. como é que você consegue, como é que você conseguiu, como é que você consegue fazer lutador assim, nesse Tantos nível? campeões. Tantos campeões da família. É muito simples, meu filho. Você tá com 3 filhos, homem, compra 2 Danoninho, bota no geladeira. Deixa o pau comer. Você tá vendo? Por isso Deixa eles se resolverem. Por isso que mulher é um bicho inteligente. Se você tem 3 mulheres, uma fala que foi a outra e todas e ninguém dá ninguém, cara. E deixa você com culpa. Você devia ter comprado 3, né, cara? Comprado mais. Pô, eu tenho 2 meninas em casa e elas me fazem de tonto, assim, que, ave Maria, eu tenho até vergonha. Agora, falando disso, vocês têm filhos, né? Como é que é para as meninas a questão do esporte? Elas adoram, né? E a gente Desde tem cedo. como Desde prioridade, cedo como prioridade o esporte lá em casa. Então, assim, nasceram psicomotricidade já desde o berço. Natação com 6 meses. Natação, Legal. 6 meses, psicomotricidade, depois jiu-jitsu, fazem natação, ginástica olímpica, preparação física. E, cara, você já. pensa que não, tem uma. Então, É totalmente uma impressionante. correlação, né, A gente já começa a fazer. com a capacidade cerebral. E na época do A gente já desenvolvimento. fazia os Na época do exercícios com eles bebês a partir de. Eu lembro de 2 meses de idade, aqueles exercícios de rolamento, Sei, o sei, do sei, rolinho sei, para sei. começar. Você vai criando musculatura em toda a tua região, né? Lombar, core. E você desenvolve muito a parte cognitiva, né? Coluna, Você né? vai- Toda a musculatura de coluna ali, você começa a desenvolver força de pescoço. Tem umas outras Eu já brincadeiras que botava você no- trabalha com o Cheguei em começa a casa e a gente já trabalhar botou pra treinar. parte da frente aqui, abdômen. Isso desde bebê, cara. Não, a gente chegou em casa, qual exercício que eu posso fazer? Eu já comecei a estudar antes, quando ela estava na barriga. Eu já comecei com suplementação, né, para gestante. Depois, quando elas nasceram, o que eu posso fazer aqui já no bercinho? Então, elas E a já gente tinham o aplica horário do hoje- exercício Aplica hoje isso na nossa academia. na nossa metodologia de jiu-jitsu. Quando nós abrimos a nossa academia 6 anos atrás, Aham. a gente tinha, eu e ela, a Aira estava com 3 anos. A gente montou a metodologia a partir dos 3. A ordem é a Aira, Kiara e o Ryan. Aí depois, Essa ordem. Essa lá. Aí quando nasceu a Kiara, a gente diminuiu, a gente se especializou, estudou para diminuir a idade. Dá pra começar com 2. Para Botou pra 1 e meio. 2 anos, 1 e meio. É. E E aí, aí, com o Ryan- com o Ryan, tudo bem. 6 meses com psicomotricidade. 6 meses já a gente traz já elementos consegue. do jiu-jitsu aqui, tá tudo certo. A gente já consegue Vamos começar com o trabalhar. fundamento, bebê. E aí a gente já vai fazendo esse fundamento. Então a gente já pega o bebê e vai formando nesse processo todo. Você aprender o jiu-jitsu. E a gente faz um jiu-jitsu com filosofia, onde as crianças Sim, elas sim. aprendem o anti-bullying, a se posicionar, é postura, é olhar nos olhos. É muito Opa, legal. peraí, não chega perto de mim, eu não gosto disso, não me Que encosta. legal. Então a gente faz toda uma argumentação, simulando as situações que eles vivem no dia a dia, no parquinho, na escola. Sim. E aí as crianças já ficam preparadas para aquilo, já se posicionam. E a criança que faz esporte, que sabe se defender, a chance dela ser alvo de bullying é muito menor. Eu também acho. Porque ela já tem aquela pessoa, ela vai escolher, né? A criança que faz o bullying, ela escolhe. Vamos escolher aqui um mais É fraco. o mais fraco, Exatamente. exatamente. Tem um Ninguém se perfil mete ali. com quem aguenta essa Então, história. E isso para tudo, tanto para criança quanto para adulto. Então, Prevenção de quedas, o meu filho estava com 1 ano e 7 meses. Ele entrou no banheiro, meio correndinho assim, tava molhado e com o sobão. Cara, as pernas dele vieram pra cima, assim, ó. Eu vi na minha frente, câmera lenta. câmera lenta. Não Subiu. deu nem pra ajudar. Cara, caiu plá, com o queixo encostado com 1 ano e 7 meses, hein? Não encostou a nuca no chão. Caramba. Não, quando a gente viu, era o frio na barriga, eu olhei pro Malvin, não. Ainda bem que Nossa, a gente perde a cor. A gente perde a Opa. cor. E isso aconteceu com todas as nossas filhas, né? Outro dia a Kiara, No que é de balanço, 7 anos, tava no balanço, caiu. Outro dia foi subir na árvore, aquela serelepe não para. Foi subir na árvore, aí foi indo. Aí o filha, é melhor não subir tanto assim. Ela, não, mãe, tá tudo certo. Quando ela apoiou, escorregou. Falei, meu Deus do céu. Também caiu certinho, só ralou um pouquinho.
Ufa! Sim, jiu-jitsu salva. Vocês nunca tiveram com machucado deles grave, de ter que levar pro hospital, Não. nada quebrado, Machucado assim. não. A gente teve com o nosso filho pequeno e pegou bronquiolite. Inclusive, até vale um alerta, porque essa época tem muitos casos de bronquiolite. A entrada do Porque a entrada do inverno, inverno. aqui é. E começou como uma gripe que a gente pensou assim, não, tá tudo bem, sob controle, falando com o médico, e de repente ele tava em Aí insuficiência médico respiratória. mandando pra casa. Aí depois, quando a gente viu, o negócio estava surreal. Se a gente não tivesse trazido a enfermeira para vir em casa avaliar. A gente tava com uma Vocês enfermeira estavam nos dentro de Estados casa. Unidos? Não, Nós tava estávamos aqui no aqui. Brasil. Do Rio. E aí ele foi internado, a gente ficou uma semana, né, no CTI. E tava assim, no oxigênio no máximo, tava Nossa um passo de ser entubado. Foi um momento complicado, assim. Quantos anos ele tinha? Ele tava com 5 meses. Ele fez 6 meses no Nossa hospital. senhora, novinho. Muito novo, muito pequenininho, mamando no peito ainda. Então, assim, foi um processo bem complicado. Ele ficou traumatizado, né, mano? Não podia ver ninguém de branco. De branco. Porque pra saía, criança é ele terrível, ficou cara. assim, Principalmente no hospital, porque tem que espetar, colher exame. Aí Pra eles criança espetam é 50 um vezes a inferno. criança, porque não acham a veia. Aí a pessoa vem, aí não tem aquele E tem aqueles cuidado. protocolos do não. hospital que a pessoa vai no quarto, pô, é quase de meia hora. A hora que a criança pega no sono, que ela vai dar uma descansada, vai lá, mexe na criança, puxa aqui, tira não sei o quê. Aí a criança acorda de novo. Aí eu penso assim, peraí, esse protocolo tá meio estranho, porque não é o descanso, não é um dos fundamentos principais para você recuperar o organismo do ser humano. Exatamente. Aí o cara vai lá Exatamente. ficar Era mexendo. de meia hora. Aí na hora que a gente dormia, entrava. Vou trocar o lixo. Eu falo, olha só, não tem mais lixo, não tem mais nada, pelo amor de Deus, me deixa. Não entra mais no Só quarto. isso, por Cara, o favor. que vocês estão falando é tão importante que isso mudou a gente, o jeito que nossa equipe opera, né? Uma doença que é uma doença de malformação de escápula que acontece em criança, que chama síndrome de Sprengel, né? A escápula ela é formada na cervical. E aí o que a gente faz? A gente faz uma cirurgia de transferência muscular. Então a gente tira alguns músculos e traz a escápula de novo para a posição que ela deveria ser, e porque é uma deformidade grave, né? A criança ela fica sem pescoço, para você ter uma ideia, ela tem tudo junto. E aí a gente consegue trazer ela para uma posição um pouco melhor, só que você tem um limite para operar, até os 4 anos. Então você imagina, você opera uma criança que o tronquinho, Kira, é um negócio assim. Sim. E qualquer perda de sangue, né, para uma criança desse tamanho é muita coisa. Então, claro que a gente sempre operou com cuidado, mas a gente começou a ter extra cuidado, por quê? Para evitar a criança ir para UTI. Porque depois ela ia toda imobilizadinha, né, para proteger tudo que foi feito. Só que na UTI, né, você tem coleta de gasometria, você tem que ficar colhendo exame. E a criança ficava impaciente, ficava, lógico, incomodada. A gente E o mexendo acompanhante nela, também a não gente consegue coisa. descansar, então você Cara, tá num estresse. aí a criança se mexe, pô, o risco de perder a cirurgia. Isso é muito importante que vocês estão falando. É um cuidado que, assim, parece, né, vamos tentar não levar para UTI que você tá falando, não, estamos protelando. Não, é pro conforto dela mesmo. Foi complicado, mas essa foi a única Mas também nunca questão mais que a gente foram. teve. Eu também. Trauma nunca tiveram, graças a Deus também. Agora, mas existe por algum- causa do jiu-jitsu, porque eu vou te falar, eles Eu acho eles isso, não eu param, acredito eles não nisso. param o tempo inteiro e sobem no sofá e dá cambalhota e bate isso aqui e dá mortal. Às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Porque são 3 o tempo inteiro. da Gente, mesa tem que pro ter um sofá. bravo. Quem que é o bravo? Olha, o Ryan hoje tá o mais kamikaze, assim, né? Eu O acho. Ryan hoje, o menor, tá o mais Cara, kamikaze, assim. meu amigo, você precisa ver. Muito pequenininho. Ele começava a querer brincar com a gente de luta. Ele faz assim, ó. Bota a Abraça língua a aqui, ó. perna, abraça a perna pra derrubar. Eu falei assim, caraca, ele tá no sangue. Não, e hoje ele bota o móvel, assim, a mesa em frente ao sofá e sai dando um mortal. Pum! Olha, mamãe, olha como é que tá. Papai, olha esse. Gente, eu acho que eu perdi todos os cabelos da cabeça. Jesus, É não. tenso, é tenso. Já por isso eu fui trabalhar com os torneiros na vida. Parece que ele tá botando cabelo na cabeça dos pais que ficam loucos. Exatamente. E de vocês dois, quem que é o bravo? Tem um bravo ou não? Não, acho que a gente. Eu até falando sobre isso hoje também, né, amor? A gente, o que acontece? Eu acho que a gente amadureceu muito o nosso relacionamento, né? Eu era mais explosivo e ela também era mais explosiva no início. E a gente foi entendendo como aceitar as diferenças. Quando você começa a aceitar essas diferenças, pô, você não vai conseguir mudar a pessoa, certas coisas. Você, cara, aceita melhor. É saber pô. que Se aquilo você quer ali- estar junto, Você quer estar junto, Né? se aquilo ali não vai Você ser quer um ter problema razão. for seríssimo uma pra coisa você. realmente de valores, que aí realmente
é difícil, é complicado você estar com uma pessoa que não tem os mesmos valores que você. E não era isso, às vezes é coisa de comportamento, uma coisa que esquece aqui, outro faz de um jeito, eu faço de um jeito, ela faz de outro, aí, quer saber? Tá bom, beleza, tá tudo certo. E aí hoje a gente evita brigar, né, amor? Não, e falando em brigar assim, dá pra treinar junto? Vocês já treinaram junto? Já, várias vezes. Já, Mas ela várias evita, ela fala Não, que eu faço porque muita eu não- força. Ele não sabe controlar a força ainda, gente. O Malvino, ele vai com tudo quando você vai treinar. Aí eu falo assim, cara, eu tô treinando com você. Aí você vem, joelho no rosto, fala, cara, não gosto, fico toda arranhada, não quero. Você já teve que dar um pega nele uma hora e falar assim, ó, presta atenção. Eu falo assim, olha só, Malvino, é sem força, vamos treinar na boa, pra trabalhar Fazer um rola técnica. soltinho. Vamos fazer um soltinho, ele não consegue fazer soltinho. Malvino não faz soltinho, entendeu? Não é nada, agora que eu tô 4 graus de faixa marrom, eu tô flow. Não, agora, assim como o nosso relacionamento evoluiu, a maneira dele treinar jiu-jitsu também evoluiu. Pra isso a gente tem que dar um treino, amor. Vamos treinar, pra ver se realmente tá mais leve aí esse Não, mas treino, tá tanta é força. engraçado que ela tá falando assim, porque aonde eu treino, as pessoas falam assim, meu irmão, tu é forte pra cacete. Aí eu falo, é mesmo? Eu não sei se sou forte. Não, ele fala, eu não usei nenhuma força, amor, eu juro, nenhuma força. Eu tô ali, o cara é muito forte, eu faço ideia, mas eu tô aqui fazendo O seu natural é ser forte, sabe aquela pessoa que ela vai Cara, segurando que sim, morre. mas eu lembro. Sim. Aí você fala, tá fazendo força. Tem aquela Não, mão não que é uma tô percebendo, morsa, não. né? Não tô percebendo que eu tô fazendo força, aí eu movo. Entendeu? Cara, você sabe que... Mas, Bruce, olha só, eu fiz muita musculação. Muito. Eu comecei a fazer Tem uma musculação fibra com forte. 16 anos de idade. E eu não anabolizei. Então eu cheguei com 20 e poucos anos de idade, treinava todo dia musculação. Eu comprei equipamento, então eu tinha em casa a mesa de supino Porra. e os halteres. Então eu fazia na academia de segunda a sábado e eu treinava no domingo em casa. Então toda semana eu ganhava 1 quilozinho de cada lado. Mas Eu ia como que ganhando. eram seus pais, Malvino? Porque força é uma característica que você herda também. É que nem, por exemplo, Claro. tem cara que, sei lá, estudou com você no colégio que era bom pra caralho de matemática. É, claro. Outro era bom pra caramba de geografia. A aptidão física, ela é herdada A minha também. irmã é forte, né? É, acho muito A minha forte. irmã é muito Então, forte também. isso você tem que ver, porque isso é uma coisa de família também. Minha Né? mãe, E você ela passa é pra pequenininha, mas ela criançada é forte. também. Ah lá. Cara, eu levantava Que bom, então, na meus rosca filhos. direta. Não, Meus escuta, olha só, pesava Não vamos lutar soltinho. Não Sinto vou muito, treinar Kira. sozinho. Não, olha só, imagina assim, eu pesava 82 quilos. Pesado. Eu levantava. Não, 82 é leve pra quem pega muito peso. Eu levantava na rosca direta, botava meu recorde. Botei 31 quilos de cada lado, fazendo 3 72. séries de 6 repetições. 72, quase seu peso. sozinho, sem ajudar com tronco. tronco, só no braço. Tinha um cara na academia que pesava 100, não sei quantos quilos, gigante, que pegava o mesmo peso que eu. Para te dar uma dimensão disso, a gente começa a falar que a pessoa tem força, que ela é forte quando ela supina com o peso dela. Você estava fazendo rosca direta quase com o seu peso. Se você Pois é. contar o peso da barra, 10, você estava levantando 72 quilos. Isso aí. Agora, Pesava o que tem 85. a ver aquele grip test? Que você testa a sua pegada assim com longevidade? Não tem uma A gente usa o group test, na verdade, como parte de teste para uma doença que chama-se sarcopenia, né? E que cada vez está mais, infelizmente, frequente, porque você tem as pessoas cada vez mais sentadas, imobilizadas, menos ativas fisicamente. E aí, Kira, aí a crise sanitária foi um arrebento Cara, na saúde isso das aí, pessoas. Cara. quando eu voltei a treinar, me contundi pra caramba. Sim. Você chegou a ficar doente alguma vez? Chegou a pegar? Peguei 3 vezes. É. Mas eu não Isso também- adoeci. Isso também Eu facilitou. peguei na gravidez, Mas eu não cheguei a ficar. Não dói. Que pariu. né, amor? Na gravidez do Ryan. Em casa, tipo, ninguém sai, aquela coisa. Mas enfim, deu tudo certo. Graças a Foi- Deus. Mas essa crise sanitária foi complicada. Quando eu voltei, eu fiquei 1 ano com várias lesões. Ombro, aqui, aí fiquei com uma dor aqui que demorou 1 ano pra. Isso a gente estuda até hoje. Quem teve a doença, cara, teve o que teve de lesão de peitoral e bíceps, você não faz ideia. Tinha semana que a gente estava programado para operar, por exemplo, 2 pessoas com lesão de peitoral e uma com lesão de bíceps. O dia anterior ligava alguém falando assim: puta, eu acabei de lesar o bíceps. A gente encaixava no outro dia para operar junto. Cara, um negócio assim absurdo. Absurdo. Eu tive uma tosse que não parava. Fiquei 2 anos tossindo, né, mano? Quantos meses você tava? Eu tava, quando eu peguei o Covid, o Ryan tava com 8 meses. Nossa É o barrigão. Senhora. Eu tossia, Na verdade, tossia. toda vez que você fica um Era pouco horrível. gripado, você volta um pouquinho a tosse. Né? Sim, mas é Ficou um. constante, né? Eu fiquei Sim. 2 anos tossindo todo dia. Não parava. Aí fui pra vários especialistas e
Ah, não, é normal, ah, não, calma que vai passar, e não sei o quê. Aí agora eu consegui resolver. Então, Mas aí eu fiquei tava doente, eu volto. E eu tava te contando, né? Então piorou muito isso, porque o pessoal que já era parado, cara, não fazia nada, nada. E tem uma questão no exercício que é não é que é um problema, mas é um custo. Toda habilidade, ela também é um liability, também é uma fraqueza, Sim. né? É uma fragilidade, né? A pessoa que treina muito, se ela para, já é como se ela ficasse doente. Só para você ter uma ideia, tem estudos que mostram que se você pegar uma pessoa que faz muito exercício, se ela para por 14 dias, ela triplica o volume de gordura visceral. Entenda que o exercício ele não é só a sua capacidade de realizar um trabalho. Ela não é só a sua capacidade de usar grandes quantidades de energia naquele trabalho. É também de reservar energia para o trabalho que será feito. Se você não faz o trabalho, você reserva energia. É que nem você pegar um carro que tem um motor muito grande e aí você fala o seguinte, bom, se ele tem um motor muito grande, eu preciso de um tanque de gasolina tão grande quanto. Só que se o seu carro está parado, o tanque de gasolina está ali. Para o cara que treina muito, o tanque de gasolina está ali. Ele está reservando muita energia. Então, é um problema. A gente chama de síndrome do destreinamento, né? E aí, uma das coisas que a gente usava? A gente usava esse medidor de grip, né, para poder fazer a avaliação de força, né, porque até um certo nível para homem, até um certo nível para mulher, a gente considera normal e abaixo disso você entra num diagnóstico de sarcopenia. A gente faz esse teste, a gente faz um teste que chama Get Up and Go. E essa doença é o quê? Ela é uma perda de massa muscular que ocorre junto com uma perda de força numa fase mais madura da vida. Então, normalmente, homens e mulheres acima dos 60 anos, né, tem uma pequena variação que favorece o homem, porque o homem, como ele tem testosterona há mais tempo, ele tem um pouco mais de força. Então, os níveis são diferentes, né, de força de um de outro. E a mulher, aos 40, ela já tem metade dos hormônios que ela tinha aos 20. Então, a queda hormonal da mulher, se você não trabalha alguma coisa, né, se você não tem um cuidado com a sua saúde, de rotina, alimentação, sono, descanso, que a gente... Né, aquilo que a tua família culturalmente sempre propagou. Né? Você tem um envelhecimento ruim, que não é um envelhecimento, é uma degeneração. Você degenera. Não é o indivíduo que o tempo passa, é o indivíduo que o tempo desgasta. E aí o que acaba acontecendo é que essa pessoa ela começa a ficar realmente mais frágil. Entenda que, por exemplo, uma das coisas que mata velhinho é queda. Sim. O maior cuidado que você tem que ter com o velhinho é queda. Por quê? Se esse velhinho fratura um quadril, a chance dele morrer no primeiro ano ela vai de 50% a 80%. Quer dizer, é por causa de uma coisa assim, é um tapete dobrado na sala. E é um velhinho frágil. Então, o que a gente faz? A gente detecta, começa com uma coisa que se chama dinapenia, que é a perda de força. Então, a gente detecta na perda de força e logo depois da perda de força ela vai perdendo massa muscular. Agora, é importante a gente tocar nesse assunto, porque o que é difícil? É diagnosticar. A fibra que a gente perde, primeiro, é a fibra de força, é a fibra branca. A fibra vermelha, ela permanece. Então, por exemplo, é o velhinho que anda na praça que você acha, nossa, ele está super saudável, ele anda na praça todo dia, ele dá 5 voltas na praça, dá 10 voltas na praça, ele caminha 2,5 km. Isso é importante? Não estou dizendo que não. Agora, como que ele levanta do banco da praça? Cara, é isso que tem que fazer. Então, se você quer salvar um velhinho, é musculação. É esporte. Eu lembro que o tio Hélio, né, quando Eu ele já estava voltei com a os 90 malhar anos. por conta dessas lesões. Quando eu voltei a fazer musculação, zerou. Zerou. Não Sim. sinto mais dor alguma. Zero. Porque E também a treino musculação é desinflamatória, né? Ela modula, na realidade, a nossa imunologia. Então, ela, por um processo de ativação muscular, ela diminui as lesões por inflamação. A coisa correta é essa. Né? Mas o que acontece? A doença, né, ela é uma lesão inflamatória, ela não é uma doença necessariamente de vias aéreas, ela não é uma gripe, por exemplo. Ela é uma doença de inflamação, então ela destrói o teu corpo inflamando. Você ia falar do seu tio Hélio? Não, então, o tio Hélio, ele já com 90 e poucos anos, ele acordava e ele falava assim, tem que agachar, tem que fazer agachamento. E ele ficava fazendo agachamento. Então eu fico vendo a história da minha família, dos meus bisavós, como eles estavam à frente do tempo. Né? O meu bisavô Carlos, ele tem um livro que ele Você escreveu. teve bastante contato com eles, Carlos, né, Kira? sim,
Ah, que legal. Ele escreveu em 1948 um livro chamado Introdução ao Jiu-Jitsu, na qual não tem nenhuma técnica de jiu-jitsu, mas fala sobre o poder da mente, você ser positivo, fala do descanso, da importância de você dizer não às drogas. Então ele fala Nossa, do que cuidado legal. com o corpo. Então ele fala do ser humano de uma forma holística e como que o jiu-jitsu poderia ser uma ferramenta para que isso acontecesse. Isso eu tô falando, né, 1948. Então assim, eles tinham Não, realmente... completamente avant-garde. Não tem, ninguém falava, ninguém fazia Nada ideia de certo. exercício. Agora, que família cultural, né? Porque, assim, é livro para tudo que é lado, de dieta, de tudo. E vocês têm uma linha, né? Começaram com uma linha Um Golpe D, É isso. né? Conta um pouquinho. Respeito. Cara, a gente começou assim, as pessoas sempre falam assim, Malvino, Kira, os seus filhos são tão educados e tal, não sei o quê. Eles se alimentam bem. Né? Então como é que vocês fazem? Eu falei assim, cara, muita gente perguntou, eu falei assim, vamos escrever algumas coisas que tem a ver com o que a gente, da forma como a gente educa lá em casa, mas também da forma como a gente ensina, usa o jiu-jitsu como ferramenta para ensinar os nossos alunos, principalmente os infantis, né? A gente tem muito aluno infantil na nossa academia também. E então, a Kira, se ela empilhar os livros de Eu estudo muito sobre psicologia infantil, cara, vai dar, sei lá, 3 empilhados aqui. Toda hora chega um livro Sabe, novo lá é em casa. muito legal, porque ela fica absorvendo conhecimento, isso ela vai implementando na nossa metodologia. Então, muito disso, a nossa academia segue, se inspira no código 753, que é um código que foi catalogado pelos irmãos Valentes, nossos amigos, tem academia lá em Miami, Pra traduzir que são a as filosofia 7 do virtudes do jiu-jitsu. guerreiro, 5 chaves para a saúde e 3 estados mentais que em conjunto Que te legal. dão equilíbrio emocional, Que né? legal. Uma vida plena, saúde. Sim. Então a gente usou isso para assim, como que a gente faz então um livro usando isso como Estimular valores, né? estímulo virtudes. para numa linguagem para as crianças, né? E a gente decidiu fazer esse Um Golpe D, que começou com um golpe de respeito, Uhum. e agora a gente vai seguir uma série. Agora aí. vemos um golpe de equilíbrio, de coragem. Porque a nossa ideia, Muzi, principalmente, a gente tem um propósito de espalhar a mensagem do jiu-jitsu de uma forma positiva para mais pessoas, né? Então, principalmente para os pais, para que eles pensem no jiu-jitsu como uma atividade, sim, complementar, assim como eles pensam na natação. Porque hoje ainda existe, principalmente essa geração de pais, é a geração que viveu o jiu-jitsu da década de 90, que ainda tem um receio e fica assim, não, calma aí. Mas você acha que ainda tem A gente isso, sente, Kira? Tem, a gente ainda sente tem. isso no nosso espaço, quando a gente atrai as pessoas, as Entendi. pessoas ainda ficam meio, pô, mas pro meu filho, será? Muito novo? O que Pra que eu vou mulher, ensinar? a mulher fala assim, eu acho que a minha filha vai ser Acho que muito pra minha bruta, filha não. vai virar uma menina bruta. Então a gente está tal. querendo quebrar esses paradigmas, né? Então a gente falou assim, como que a gente pode fazer? Vamos mapear o que a gente pode fazer para entrar e mudar a cabeça dessas pessoas que ainda pensam assim. Então uma forma foi estar nas livrarias com o nosso livro, falar mais sobre o jiu-jitsu feminino, mostrar as nossas filhas treinando, mostrar o quão importante isso é para as mulheres, elas saberem se defender, isso dá autoconfiança. Então a gente está assim, mapeando como que a gente pode espalhar mais o jiu-jitsu. Isso é uma preocupação que eu tenho bastante, sabe, Kira? Eu tenho uma filha de 20 e uma de 13. A de 20, ela, assim, eu tenho um combinado com elas, né, que eu preciso ter a tranquilidade que numa situação de estresse elas vão saber se defender. E se defender cognitivamente, ou seja, entender o que está acontecendo e reagir de uma forma a se proteger e, se necessário, reagir fisicamente. Perfeito. Né? Então, a Duda, ela quis começar pelo Krav Maga, Sim. e a Clara, ela começou pelo boxe, a mais nova pelo boxe. Porque eu queria dar aula de jiu-jitsu para elas. Né? Isso também foi uma motivação para eu me graduar. Sim. Né? Sim. Porque, pô, que delícia, eu fico pensando, eu para minhas filhas ensinar. Então, assim, eu tenho uma segurança muito grande de quando elas têm atividade fora, porque eu sei que, na pior das hipóteses, a Duda vai chutar tudo que dói. Né? E a Clara vai entrar direto. Então, assim, sabe, isso daí... ela não vai ser uma vítima fácil, né? Uma presa Exato, fácil. ela vai ser uma presa. Uma presa exato. fácil, porque o agressor, né, ele tem essa característica de ser uma pessoa que ela vai procurar pessoas mais fáceis, né? Ele não quer risco, ele né? é o covarde. Exato, é Ele covarde, é o é covarde. covarde. Ele quer. Então ele vai mapear através da sua postura, através do seu olhar. Então ele vai ali, vai vendo, pum, pega a pessoa.
Então tá distraída no celular, mostrou que tá com a postura meio assim, não tem coragem de olhar nos olhos, de repente fala um pouquinho, não, para, não quero, não. Aí, né, moço, vai no relacionamento também, a pessoa pô. vai crescer pra cima de Imagina você. a sua filha, começa a se relacionar com um rapaz, Sim. e aí o cara, de repente, Não, uma hora tem uma... E aí se ela abaixa a cabeça, cara, isso vai escalando, até poder acontecer coisa pior. Então a gente ensina, né, lá o seguinte, cara, jiu-jitsu como defesa pessoal é antecipação de conflito. Como é que você consegue... Entendeu? Perfeito. Não é sobre brigar. Perfeito. Né? Você aprender pra brigar com os outros e se testar. Né? Exato. Porque a gente não quer escalar a exato. situação. Agora, você não acha interessante? É que assim, a gente que está dentro do jiu-jitsu é uma coisa tão natural e ele molda a tua vida, né? Porque, por exemplo, o meu chefe de ortopedia hoje é o cara que eu opero há 23 anos. É muito curioso isso. A gente vai se encontrando no jiu-jitsu com gente fazendo uma rede que, cara, às vezes é mais forte, por exemplo, do que o cara que você estudou na escola, o cara que você estudou na faculdade. É impressionante isso. E é uma coisa que te dá uma segurança e que, sabe, eu quero que elas aprendam isso. Eu quero ensinar elas, né? Eu quero ter essa satisfação, mas eu queria que elas tenham isso, porque eu tenho essa impressão que é como se fosse uma garra não aparente, mas o cara sabe que tá lá. Ele olha para a pessoa e fala, cara, essa pessoa é perigosa. Na postura, na postura, o olhar, a confiança. O corpo fala, né? É. Então, e olha, pessoa, eu vou ela vai te falar mapeando. uma coisa, cara, quando você tem uma academia de jiu-jitsu, como a gente tem, isso fica tão claro. Eu imagino. Porque eu vejo as pessoas entrando, às vezes, já vi gente entrar, eu tava assim. Aí vai fazendo, começa a fazer, faz um dia, faz outro, daqui a pouco, aí você passou 2 meses, você vê a pessoa tá mais assim. Aí você passou 1 ano, a pessoa que tinha entrado assim, daquele jeitinho lá, já corta o cabelo diferente, já começa... Corta o cabelo, corta a unha, muda a postura do olhar. Maneira de se vestir, já muda tudo. Você sabe que eu acho... Parece que acende uma chama interna, sabe? Essa chama interna que você fala é uma das coisas que eu notava, por exemplo, eu e meus amigos, a gente tava arrebentado, né? Medicina era integral, então, pô, a gente começava às 7 da manhã, parava às 8 da noite, na época, dependendo do estágio que a gente tava. O jiu-jitsu começava às 8h30. A gente chegava mal, sabe? Uma energia ruim, sabe? E às vezes só desgraça o dia inteiro. Cara, a gente saía feliz. Sim. É impressionante. Todo mundo saía feliz. Era impressionante você fica pensando assim, essa não vou hoje não, tô com preguiça, pô, fiz 1000 coisas, e que quando você vai, você fala, putz, ainda bem que eu fui. Você sai assim, até as respostas para os seus problemas, para as situações de trabalho que você precisa resolver, já vem de outra forma. Tem uma coisa muito legal do jiu-jitsu que é o jogo, né? Você está fazendo, além de estar fazendo um exercício muito físico, porque, cara, depende de quanto você fizer, faz 5 rolas aí, você vai sair moído, né? Porra. Dependendo de com quem você rolar, então, ferrou, né? Não, ou quando fazer aquela fila... Precisamos fazer esse treino. Não me bota nessa roubada, não. Eu te dou um pescoço de vantagem. Quando fazer aquela filinha maldita, né, que a gente ficava ali e o cara vinha trocando a cada 1 minuto, e você falava, ai caramba, dava 5 minutos. Não, pelo amor de Deus, me finaliza, eu quero ir embora daqui, tira daqui. Mas é muito bom, porque você tem que armar. Cara, imagina, você tá com um cara em cima de você, igual. Imagina, você no meu 100 kg aqui, cara, é um sufoco danado. Não, 100 kg é sufoco pra qualquer um, não. Caramba, e aí, imagina, você tem que ter resiliência pra caramba. É um jogo autocontrole, até pra respirar. Porque senão você vai entrar em desespero. Né? E o teu foco completamente ali. Como que eu vou sair dessa situação? Você esquece de tudo que tá acontecendo lá fora, né? Não, a desliga. A atenção plena é absurda. Cara, e é uma coisa que nem a musculação faz, porque eu costumo falar, quando você tá com 200 quilos nas costas agachando, quando você tá com 100 quilos na sua frente descendo no peito, você não presta atenção em mais nada. Você começa a olhar o que você tá fazendo. Mas, cara, o jiu-jitsu nisso, você lembra de respirar. Puta, eu lembro que tem uma coisa de lazarento que eu aprendi, que era dar aquela chave de diafragma, o Johnny. Então, o que eu fazia? Eu treinava, aquilo é muito ruim. Né? E eu sempre fiz musculação, então o que eu fazia? Eu vinha aqui, eu fingia que ia dar as costas, eu dava aquela abraçada no pescoço do maluco, pegava a perna e já... Cara, uma vez eu tomei uma dessa eu falei assim, um cara que era dentista, que treinava com a gente, era o Nelson, ele falou, Lazarento, peraí, rapaz. E assim, você... Exato, e você expande, só que você não consegue mais, você vai diminuindo a expansão. Então ele vai fechando, e de repente, cara, eu tenho um tórax longo, então
que acontecia? Eu conseguia dar umas 3, 4 respiradas, então eu ficava agonizando ali. Cara, é um negócio que assim, você tem que ter aquela controle emocional, porque você tá perdendo teu ar. O que você vai fazer? Exato. Dá para sair? Não dá para sair? O que eu consigo fazer daqui? Vou bater. É o treinamento pra entrar naquele negócio da ressonância, sabe? Nossa senhora. Tem gente que fica apavorado, né? Tem. Que não consegue entrar nela assim. Eu falo, pô, quem faz jiu-jitsu entra aí Você fácil. sabe que eu acho que eu consigo. Bom, eu já me machuquei trocentas vezes, né? Eu acho que eu só consigo, eu penso exatamente isso. Quando você tem um sujeito de 140 quilos, porque eu lutava pesadíssimo, né? Aí eu não lutava com os caras, sei lá, treinar de 93 a 97. Eu treinava com os caras gigantescos de 160, você não fechava o cadeado, era uma desgraça. O cara caía em cima de você, pá, pronto, né? Já pontuava. E aí, o que você vai fazer? E aí, depois que você passa uma dessa, eu entrava no tubo lá, ficava lá. Tranquilo, isso aqui é uma... Eu chego a dormir. Vou dormir, exatamente. O cara joga um arzinho lá, nossa, vou dormir gostoso. gostoso. Aqui, fico me sentindo super bem ali. Agora, conta uma coisa de... Vamos contar segredo. Kira, segredo. Qual o golpe que o Malvino precisa melhorar? Beta. Sabe, o Malvino, ele fica o tempo inteiro, ele vê às vezes umas coisas no Instagram, aí quer testar comigo em casa. Aí ele olha assim, amor, isso aqui é muito boa. Só que quando eu bato o olho, eu já sei que não é boa. Aí eu falei, cara, não é. Aí ele, não, mas vamos testar. É fogo, né? Aí ele, não, amor, tem que testar. Olha só, muito boa. Eu falei, não, amor, tô vendo que não é. Eu já tô vendo, já bati o olho, já vi que não é bom. Não, vamos testar. A gente tem que ir pro tatame. Tatame não, né, que a gente não tem tatame em casa, mas a gente vai pro tapete ali. Você testa. A gente vai testando. Pô, assim. Malvino é legal pra caramba, que ela anda testa as coisas. Não, eu vou mostrar. É porque, como é marido e mulher, a gente tem que. Né, tem estratégias aqui que a gente tem que. Aí eu falo assim, vem cá que eu vou te mostrar que não funciona, mentira. Mas é isso, Mas eu antes eu era muito passador de guarda. De 2 anos pra cá, eu falei assim, cara, eu tenho que me sentir muito confortável fazendo guarda. E aí eu trabalhando nos pontos, assim, ele fazer evoluiu muito. só guarda, eu só fico na guarda. Claro, e quando eu reverto a situação, aí eu tô no meu melhor. Mas hoje eu me sinto muito bem fazendo guarda ou passando guarda. E meia guarda? Você explora meia guarda ou você também, sai? Exploro também. Hoje eu tô bem mais completo, né, mano? Eu tenho uma evoluída boa, assim. Assim, como professora, né, como é que eu olho os meus alunos, assim? Legal. Eu vejo... Porque, às vezes, você, por exemplo, você puxa pra guarda e você faz isso muito bem. Então, todo treino você faz isso. Mas calma aí, o que você precisa melhorar além disso? Porque eu quero um faixa preta completo. Eu quero uma pessoa que vai ali, é muito bom na guarda, ninguém passa a guarda, mas e por cima? Aqueles atletas de mão de vaca, né? Variação de mão de vaca. Puta, isso daí existiu pra cacete. Então eu quero a pessoa muito completa. Então a gente vai mapeando ali e escrevendo, ó, vamos focar na minha guarda do semestre, vamos focar nisso aqui. Aí vai trabalhando só o específico, cara, ali. Você tem na academia, aí vai dando as posições para aquilo ali também, entendeu? Imagina, você consegue evoluir e saber aonde você precisa chegar. E tem uma ordem, Kira, ou não? Por exemplo, eu começo ensinando o cara na guarda, depois eu passo para ensino ele passar, depois eu ensino meia guarda. Existe uma ordem assim? Tem uma ordem assim pro faixa branca que tá começando, né? Uma pessoa leiga que chegou no espaço. Eu primeiro ensino a parte em pé de saber andar com qualidade, saber criar uma distância de segurança. Depois, quando a gente vai para o chão, os rolamentos, depois as fugas de quadril. E aí eu trabalho passagem de guarda primeiro. Então, ter uma boa postura numa passagem de guarda. Então, só aí eu já falei muitas coisas, né? Então, tem um processo. Aí, a partir do momento que você já entende fundamentos da parte em pé, noção de distância, qual queda que eu tenho que fazer quando uma pessoa me empurra, qual queda que eu faço quando uma pessoa me puxa. Vou para o chão, entendo como é que eu passo uma guarda. Aí o resto a gente vai levando para essas metas individuais. Ali, Nossa academia a gente sempre começa com luta em pé, quando vai fazer o sparring. Que legal. A gente não começa de joelho. A gente dá muitas aulas de quedas também, projeções, né? Muito. A gente trabalha muito. Nós temos vários professores de jiu-jitsu da nossa academia, faixas pretas de judô também. Então a gente foca também muito no treino em cima. Então não tem essa coisa de começar de joelho lá na academia. Entendeu? A gente sempre começa em pé porque a gente pode começar às vezes de uma posição específica. Cara, mas o objetivo eu tinha uma sensação que o pessoal que era manauara, eles puxavam pro solo mais rápido, eles não disputavam muito posição em cima, cara. É falso isso? Olha, o Jacaré sempre foi muito bom de queda. O Jacaré era um fenomenal de queda. Fenomenal, mas porque ele também teve um professor de judô muito bom. Sim. Mas realmente, galera,
puxava mais pra guarda lá em Manaus. Esse eixo, O esse Mica eixo do Galvão, São ele tá Paulo, muito bem assim, quieto. O Mica Galvão é o bem Mica completo. Galvão, ele é bem completo. Muito completo. É muito completo. Agora, lá em Manaus só nasce Não, campeão, olha né? só, o Xande e o Saulo, pô, Eram muito bons em pé. feríssimas em queda. É. O Você acha, jogo que isso deles foi você afinadíssimo. acha que isso foi um determinante para eles chegarem onde eles estão? Eu tenho certeza. Ah, com certeza. Ué, ele ganhou do Roger, o Xande ganhou do Roger na final do Absoluto Mundial, uma queda. É Foi o Poncioi. E o Poncioi na final, faltando 10 segundos pra acabar. Pontuou. Ele entrou no Poncioi, o Roger achou que fosse pegar as costas dele, não conseguiu botar os ganchos, caiu, 2 pontos. E 10 vocês segundos dão- pra acabar. E vocês não pegam em aluno que quer sentar toda hora que começa? Tipo aquela Não, mas pegadinha nem, no cara, kimono o cara- só pra sentar assim, põe o pé no joelho, vamos sentar do chão, vai. Vocês não pegam ou não? Fala a verdade. Não, eu acho que o aluno É o jogo dele, vai aí tudo jogar. bem. Mas eu, como professor, eu quero que ele seja completo. Né? Mas ele tem que E, assim, ele entende, aprender. Mas ele tem que aprender. Tá. A gente Né? teve um professor que chegou na nossa academia e excelente professor de jiu-jitsu, um jiu-jitsu muito afinado. Cara, ele não sabia dar uma queda. Começa, não, ele já ia A gente pro vai chão, fazer já puxava pra A gente vai agora. fazer um teste, né? A gente faz muito teste para Nada, contratar zero. professores. Eu, assim, maioria das vezes, eles têm muita dificuldade na parte em pé. Mas, assim, dificuldade de quase uma faixa branca, assim, porque não sabe andar, não sabe entrar nas quedas, não tem o timing da queda, não tem a qualidade técnica de como que você faz, entendeu? O movimento. Então, assim, tem um gap aí dentro do jiu-jitsu em relação a essa parte de quedas que a gente precisa mudar. Né? E assim, fazer uma pergunta difícil, porque é muito difícil, assim, fazer essa escolha, até vou fazer uma pergunta que eu sei que a escolha é complicada, mas assim, eu quero ouvir muito raciocínio de vocês. Eu tenho um professor que tem uma biblioteca de golpe muito boa, mas a finalização dele não é tão boa assim. E eu tenho um professor que tem uma biblioteca de golpe pequena, mas ele tem uma ótima finalização. Se você tiver que escolher entre os dois, e aí? Olha, difícil escolha. É. Né? Eu me vejo assim, como que eu me formei como professor e como Tá bom. atleta. Né? Eu não tive um professor único me guiando nessa jornada. Né? Então, tive a sorte de nascer na família Gracie, que eu tive vários grandes professores. E aí eu percebi, assim, o que o fulano faz de melhor? Guardeiro. Então, deixa eu entender o que ele faz aqui bem na guarda, quais são as finalizações. Pô, o Roger, o que o Roger faz muito bem? Pô, montada. Então, Roger, vem cá, me ajuda aqui na montada. Renzo, o que você faz muito bem? Ralph. Então, fui indo e adaptando. Eu acredito muito, assim, quando você tem um professor-chave, que é o que te guia nesse caminho, e você também pode absorver de outras pessoas para conseguir complementar o seu jogo. Né? E o professor-chave que está te guiando nesse caminho, ele tem que entender que você também não pode ensinar para o seu aluno só o que você faz bem. Né? Você tem que. Porque às vezes o seu jogo vai ser diferente do meu, o que eu faço muito bem. Então você tem que, primeiro, entender o jiu-jitsu como um todo, ser bom em tudo. Eu posso até preferir puxar pra guarda, mas tem que saber passar, tem que saber minha guarda, tem que saber pegar as costas bem, eu tenho que saber em pé. E aí, pro meu aluno, eu vou dar essas possibilidades e entender onde que ele se encaixa melhor. Às vezes um aluno que, de repente, é menorzinho, ele não vai conseguir fazer uma guarda fechada bem, mas de repente a meia guarda dele vai ser melhor. Então eu não posso exigir dele que ele faça uma de la riva profunda, mas eu posso trabalhar mais uma meia guarda profunda. Mas tem com uma ele. coisa então, assim, que- você vai guiando nesse caminho. Mas tem um parênteses que é o seguinte, que eu acho que e isso é característica da família Gracie, todo mundo busca a finalização. E eu acho, para mim, Sim. o jogo mais bonito é o atleta, inclusive em campeonato, é aquele que busca a finalização. Ele não tá Amarrando, né? chegando para o fazer grande ponto, conceito entendeu? do jiu-jitsu é Eu a acho finalização. chato pra É caramba verdade. ficar vendo um jogo ali de pontuação, o cara faz um pontinho aqui, aquilo Não, lá. às vezes faz uma vantagem, não se mexe mais. Eu acho muito chato, né? Quando tem competição de E jiu-jitsu. eu gosto daquele cara arrojado Aqueles que vai lá e preta finaliza. 1000 graus. Outra coisa, o cara que, olha, o campeão mundial, que é um finalizador, às vezes foi uma vez campeão mundial, vai ser mais lembrado do que o cara que foi 10 vezes campeão mundial só Ganhando na pontuando. vantagem. Isso é Você verdade. pode ter certeza, porque o cara dá show, entendeu? Concordo Sim. com você. Concordo Aquela luta que absolutamente. você quer assistir, né? Que é um show. Você quer ver. Você vê por que o Mica Galvão tá fazendo tanto sucesso? Não, o cara vai pra pegar. É. E pega. A Gabi Peçanha, Cacete. a Gabi Peçanha no feminino também, ela vai dar um show e tá finalizando todo mundo. Agora, deixa eu... A Gabi, cara, eu conheço ela. Ela é sensacional, essa menina. Sensacional. Cara, eu sou fã dela pra caramba. Que menina joia, Ela é cara. muito especial e novinha, tá fazendo um caminho lindo. O que você acha que é o diferencial dela quando você olha pra ela? Ela é muito O que te chama focada. atenção? Ela é muito focada, é uma menina que veio da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, então mudou a vida dela, da família, com o jiu-jitsu. E ela assim, a história é muito legal porque ela virou empresária lá, então ela abriu vários negócios dentro da Cidade de Deus. E assim,
forjada ali no tatame e muito, muito focada dentro do projeto social, com o professor Márcio de Deus, e aí ele revelou, assim, uma menina fenomenal, fora da curva. Ela tem tudo para ser, assim, se não a maior de todos os tempos dentro do jiu-jitsu, por conta desse jogo, assim, de domínio que ela tá tendo em cima das adversárias. Vocês acreditam que tem atleta, por exemplo, que esconde o jogo? É assim, ele luta... Ele tem uma chave de 5 lutas. As primeiras 4 ele tenta, sabe, fazer um jogo mais arroz-feijão para depois, na última luta, ele realmente exercer o 100%. Ou você acha que Acho que isso é... acontecia antigamente, hoje em dia não tem como, né? Porque tem internet. Isso Você é bem antigamente. vê a assim. carreira da pessoa desde a faixa branca. O cara estuda. Você estuda, então assim, você não tem como esconder o seu jogo até a faixa preta. Você vai soltar ali. Então, com esse estudo, ficou um negócio bem, né, muito mais profissional e para você vai ter que estar sempre ali. O problema era estudar, olha só, o problema era estudar o Roger Gracie na época que ele finalizava todo mundo no estrangulamento, na mesma finalização, o cara sabia que ele ia sabia, ele tomava o mesmo golpe, cara. Gente, Isso era foda. Impressionante. É isso. A gente tinha O cara é bom, né, pô? Igual o Garrincha, pô. Ele do lado, e todo mundo cai na mesma todo mundo coisa, sabe que ele vai cara. fazer e cai. A gente estava falando de mulher e eu tenho prestado atenção, Malvino, eu tenho visto muito você falar da necessidade de justamente jiu-jitsu para mulher, para defesa. Como que você tem trabalhado Com isso, 3 cara? filhas, né? 3 filhas, porque tem que cuidar delas. 3 filhas, ele falou, tô preocupado, tenho que deixar essas meninas bem preparadas para o mundo. É uma preocupação real, foi por causa disso mesmo? Não, eu acho uma questão mesmo de você tem esse conhecimento, sabe que a ferramenta ela é fantástica, cara, temos que estimulá-la. A gente tem que fazer. Então, já que nós temos a capacidade de ter voz e conseguir reverberar isso daí, e hoje temos a nossa academia de jiu-jitsu, e a gente acredita muito no trabalho que a gente faz, a nossa academia tem algo em torno de 45% de público feminino. É uma quebra de paradigma, cara. Entendeu? Na época que eu treinava era 10%, no máximo. Nem isso. Se fosse muito. Você tinha 2 meninas para 10 lutadores, cara. Até menos. Sério. Minha academia em Manaus, por exemplo, eu lembro que tinha 2 meninas, pô, tinha uma porção de gente treinando. E assim. Então... lá na escola tinha a Tati e a Marcinha. E eram 10 homens e a Tati e a Marcinha. E vamos lá, como que o jiu-jitsu ficou conhecido no mundo? Foi o Royce Gracie, de 82 quilos, ganhando dos caras de 120 quilos, cara. 3 de kimono lutas seguidas, cara, mesma noite, né? 3 lutas na mesma noite. Sem os tempo. caras ficaram impressionados e falaram assim: como pode um cara de 82 quilos ganhar de um cara de 120 daquele jeito, levando soco, pontapé, e antigamente podia tiro de meta no chão, valia tudo. Só não podia soco nas partes íntimas e mordida e dedo do olho. Só. Valia cotovelada, valia cabelo. É verdade, podia puxar o cabelo, é verdade. Então, é o seguinte, é realmente a arte marcial onde uma pessoa mais fraca, com a técnica, consegue subjugar uma pessoa mais forte. Isso é real. Se a Kira se embrear com um cara de 90 quilos, ele não souber o jiu-jitsu, ele vai se ferrar. Ela pesando 50 e poucos quilos, entendeu? Porque ela vai aplicar uma chave nele, o braço do cara é muito mais forte que o dela, mas ela vai laçar o braço dele e vai usar a força do quadril dela, que é muito mais forte do que o braço de qualquer dele. Braço de qualquer então... até do fisiculturista mais forte. Não tem braço que aguenta o armlock. Agora, essa questão da submissão, que eu acho que traz elegância para o jiu-jitsu, né? Porque você coloca o sujeito, você vai se machucar. E é você que vai se machucar. Para. Sim. Exato. Você pode fazer isso. Você não faz isso com strike, você não faz isso com boxe. Você joga o cara no nocaute. Isso aí. Você não faz com Krav Maga, você não faz com Karatê, você não faz com Kung Fu, você não faz com nenhuma luta. Né? Ali você dá pra negociar, né? Exatamente. Ô, bicho, olha só, peraí. Pô, você quer continuar ou tá bom? Né? Tá bom. Melhor parar por aí, né? Agora, conta um pouquinho isso da história do jiu-jitsu, porque eu acho que essa era uma coisa legal também que a gente tinha na época, em todos os grupos que eu treinei, né, sempre tinha um momento do treino que a gente falava de filosofia, de história do jiu-jitsu. Pô, seria muito legal que você, representante da família, contasse um pouquinho da história. Conta pra gente. É o momento da resenha, né? Um momento gostoso do treino, que a gente fica conversando. Vou fazer o seguinte: Malvino conta do Japão até o Brasil, eu conto do Brasil. Maravilhoso. Tá bom. Maravilhoso. O jiu-jitsu, ele foi uma arte marcial desenvolvida por mais de 1000 anos no Japão,
feudal, na época dos samurais, né? E eles ali eram um feudo lutando contra o outro, né? O imperador, ele era uma figura representativa. Quando o Japão se abre para o mundo por pressão dos países ocidentais, ele se unifica. Quando ele se unifica, o imperador ganha força novamente. E eles abrem e tem que mostrar sua cultura para o mundo. Na época, os antigos samurais viraram arruaceiros, porque ficaram sem função na vida. Então então o jiu-jitsu começou a ficar malfadado no Japão. Os Ronins, né? O que aconteceu? Tinha o Jigoro Kano, que era um cara de uma casta de jiu-jitsu. A pessoa que... O Jigoro Kano, que fundou o judô... Tem um livro dele, Kano Jiu-Jitsu. Ele é do jiu-jitsu. Ele veio do jiu-jitsu. Tanto é que a primeira escola de judô dele, a primeira escola dele de judô, que ele muda o nome, na verdade ele fez um rebranding, ponto, acabou, que era só para mudar, que aqui não, aqui a gente dá judô, que é o caminho suave e o outro é a arte suave. Sim, isso. Então ele fez um rebranding dizendo que assim, a minha escola tem filosofia, eu estudo, sabe, conhecimento humano. Porque ele não queria ficar igual os outros professores de jiu-jitsu que tinham na época. E aí ele dissemina para um número maior de praticantes, ele começa a atrair um número maior de praticantes. Ele criou uma metodologia de ensino também. Muito legal. E aí ele é escolhido pelo Japão para representar o Japão com a arte marcial japonesa, que em vez de ser dita jiu-jitsu, foi usado o nome da escola dele, porque ele tinha ganhado proeminência no Japão. Então ele começa a mostrar para o mundo o judô, que na verdade era igual ao jiu-jitsu. Naquela época não tinha diferença entre se você for pegar os vídeos antigos de judô, tem finalização embaixo. O jogo não para quando a pessoa é derrubada. Ela continua no chão. Né? Ao longo do tempo, aí com as lutas olímpicas também, as lutas de competição, as regras de competição, o judô gradativamente foi privilegiando a parte em pé, de queda. Né? Então você vê que na minha época, quando eu comecei a treinar judô com 6 anos de idade, depois com até os 10, a gente podia ficar 15 segundos no chão tentando imobilizar. Sim. Hoje nem fica mais, 2 segundos, ficou ali no chão, levanta aí e já volta para cima. Tinha parte de defesa pessoal também no judô. E aí foi acabando. Então, essa história. Tinha um cara, eu vou contar até a história do... Quando chega um rapaz lá, lutador, excepcional, dizem que nunca perdeu, Conde Koma, tinha um codinome de Conde Koma, o nome dele era Mitsuyo Maeda. Ele fazia parte dessa comitiva japonesa que rodava o mundo apresentando o judô. Em determinado momento ele quis ganhar dinheiro com isso, então ele se desligou do grupo e começou a frequentar, quer dizer, a percorrer várias cidades da Ásia, da Europa, Estados Unidos, desceu a América do Sul, veio parar no Brasil e foi parar lá no Amazonas e depois no Pará. Ele, em cada cidade que ele chegava nos jornais da cidade, dizia, olha, eu sou um lutador, e ele não podia falar que era de judô. Então, eu sou um lutador de jiu-jitsu japonês, arte marcial dos samurais, para quando você não tem mais a faca, a espada, o punhal, você tem só o seu corpo para se proteger, para se defender. E eu venho aqui desafiar qualquer lutador que queira subir no ringue comigo, apostando, entendeu? Então ele ia em cada cidade, e foi parar lá no Pará, na cidade do tataravô dela. Aí se conta, amor. E o meu tataravô, ele tinha um circo na cidade, onde tinham várias apresentações. Então o entretenimento da cidade era o circo. E ele chegou na cidade e falou, olha, eu quero fazer uma apresentação no seu circo. Eu faço jiu-jitsu. Tá bom, vamos lá, vamos fazer. E aí, ali, várias pessoas o desafiaram e ele ganhou todo mundo fácil. Meu bisavô estava ali adolescente, viu aquilo, os olhinhos já brilharam, né? Falei, meu Deus, eu quero fazer isso também. E meu bisavô era um menino assim, arruaceiro, que não parava quieto, que ninguém mais sabia o que fazer com ele. A partir do momento que ele começou a treinar jiu-jitsu, ele virou uma chave. Começou a cuidar da alimentação, começou a treinar todos os dias, ficou apaixonado pelo jiu-jitsu. E mudou a forma de viver. O Maeda trabalhou também pro teu tataravô, não foi? Ele fazia um serviço para ele lá também, né? Então tinha uma conexão com o meu tataravô. Uhum. E acaba que ele montou uma academia lá. Ele tinha uma academia lá. Pará. Até que o Fada era aluno dele. O Fada, que depois foi pro Rio de Janeiro. Fada. Então, ele deu aula para várias pessoas em Belém do Pará.
E aí minha família se muda para o Rio de Janeiro, porque os pais dos meus bisavós se separaram, eles se mudam para o Rio de Janeiro. Quando eles chegam aqui, eles não tinham muito. Vou treinar jiu-jitsu. Não era que nem hoje, que você vai em qualquer esquina, tem academia de jiu-jitsu. Então, como é que eu faço? Vou treinar em casa com meus irmãos. Eram 5 irmãos homens, e eles começaram a treinar em casa. Eu estou falando da década de 20, 30 ali treinando em casa, e chamou um amigo, vem aqui, eu vou te ensinar um negócio chamado jiu-jitsu, calma aí. E ali eles começaram a desenvolver, né, a metodologia Gracie de ensino, preservando esse ensino que eles aprenderam do Conde Coma. Ano que vem, 1925, a família Gracie faz 100 anos que ela dá aula de jiu-jitsu. Que sensacional. E aí meus bisavós, apaixonados pelo jiu-jitsu, eles tinham outros empregos, porque eles... Carlos era seu bisavô. Carlos e Hélio. O Carlos e o Hélio são seus bisavós. Primeira geração Gracie conectada ao jiu-jitsu. E aí, depois que eles começaram a dar aula em casa, eles foram para um sobrado no Flamengo, atrás de uma padaria, um lugar pequenininho de 30 metros. Ficaram lá por quase 20 anos, dando aula todos os dias. Os caras achavam que era um hospício, porque tinha muito... Kimono branco pendurado, achava que era camisa de força. Camisa de força. E aí eles tiveram a segunda geração da família, e com esse propósito de espalhar o jiu-jitsu pelo mundo, porque eles já acreditavam no poder do jiu-jitsu. Então, assim, a história é muito inspiradora, né? Você imagina nessa época onde ninguém prestava atenção na alimentação, no exercício físico, nada disso, eles já falavam sobre isso, e principalmente falavam sobre a autoconfiança, o poder da autoconfiança. Ficaram 20 anos no Flamengo, abriram no endereço mais nobre na cidade na época, que era a Avenida Rio Branco, número 151, Avenida Rio Branco, em 1952, mais ou menos na década de 50 ali. Aí já era uma academia zona grande. Aí abriram, assim... Chegava lá, serviço de kimono limpinho pra você não precisava nem comprar o kimono, aulas particulares, metodologia toda na parede, tudo organizado, você sabia qual aula que você ia fazer. Então era metodologia de aula 1 até a aula 36. 36 aulas com as técnicas mais importantes do jiu-jitsu para você se defender em qualquer situação da rua. E aí você ia aprendendo aula 1, aula 2, aula 3. Aí a gente faz a mesma forma lá no nosso espaço. Cara, Roberto Marinho, Oscar Niemeyer, os presidentes, né, as pessoas mais importantes da época, Getúlio Vargas, fizeram jiu-jitsu na Academia Gracie da década de 50. E aí a segunda geração já estava crescendo, dando aula ali, e eles perceberam que era hora de espalhar pelo mundo. Então, foi cada um para um lugar do mundo. Vai para os Estados Unidos o Rorion, né, um dos filhos do tio Hélio. O Rorion é da segunda geração. Da segunda geração. Ele vai para os Estados Unidos e cria o UFC. Só que antes dele criar o UFC, ele começou a dar aula... Foi o Rorion que criou o UFC, não foi o Royce. O Royce lutou. O Rorion criou. Eu lembro de assistir, lutou. Mas eu achava que o Royce ele tinha organizado. Não. Porque ele bateu em todo mundo. Cara, isso foi acho que em 98, 93. 93, foi 93, exatamente. Quando o Rorion vai para os Estados Unidos... 93. Você tem razão. Ele faz a mesma história que os meus bisavós fizeram no começo do jiu-jitsu. Pegava os amigos e dava aula na garagem. Então, até ele ter muitos alunos na garagem, ele entregava pizza, ele fazia outros empregos dublê também, ali, era dublê, ele fazia de tudo. Até que ele começou a ter contato com o pessoal de Hollywood, assim, fazendo dublê. E aí eles convidavam para as aulas de jiu-jitsu. Que teve uma posição de jiu-jitsu, eu lembro, foi Máquina Mortífera. Máquina Mortífera. Um triângulo no final. Danny Glover e ele que fez o treinamento de jiu-jitsu. Que sensacional. E aí ele dava aula na garagem, e aí com esse conhecimento, todo esse networking que o jiu-jitsu traz também, ele viu um sócio ali que teve essa ideia, porque ele começou a fazer os desafios na garagem de casa. Então tinha desafio aqui no Brasil. Como é que a família Gracie ficou famosa? Fazendo desafio, que nem o Conde Coma fazendo circo, a família Gracie fazia, só que nos jornais. Desafio qualquer um, quero ver se você me ganha. Você acha que é valentão, vem aqui na minha academia. E a família Gracie começou a ganhar as lutas e ficou famosa. Então ele fez a mesma coisa lá fora. Porque tinham as academias, né, assim, a karatê, kung fu, isso, aquilo. Então assim, então tá, manda o mestre vir aqui para você conhecer essa arte brasileira que eu tô ensinando. Aí ele ganhava rápido. E como que foi parar na Marinha Americana? Então, aí depois... Foi depois disso? Foi logo depois disso. Então, teve esse boom ali local, né, na Califórnia. Eles criaram o UFC espalhou pelo mundo inteiro. E aí, entramos na Marinha. E, na verdade, tem várias forças armadas no mundo inteiro. A gente olha dos Emirados Árabes. Eu lembro que o Fábio Gugel estava me contando que a coisa ficou tão importante nos Emirados Árabes que lá
Primeiro, você tem jiu-jitsu na escola. Matéria obrigatória. Exatamente. Matéria E, obrigatória. cara, como que isso não é no Brasil? Eu tenho um orgulho da porra que eu sou brasileiro, porque toda vez que eu chego no lugar, o cara fala, you're big, Brazilian Jiu-Jitsu, yes, ele... É assim mesmo. Aconteceu uma É vez isso que a mesmo. gente estava em Madrid, né? Nós estávamos indo para Barcelona. Enfim, a gente pegou um táxi Aí lá, pegamos né? um táxi. Aí o cara começou, a gente estava conversando em português e tal. Aí ele, vocês são brasileiros? Ah, sim. Aí ele começou a falar meio que um espanhol meio português ali, misturado, né? Ele falou assim, cara, eu tô louco para mudar pro Brasil. Eu comecei a praticar jiu-jitsu. Aí começou a falar do jiu-jitsu e vai, não sei o que. A gente ficou mais ou menos uma meia hora no carro com ele. A gente foi pra cidade. Eu lembro, a gente ia pra Formenteira, então a gente ficamos um tempão no carro dele. Ele ficou, cara, meia hora falou da família Gracie e não sei o que, e pra lá, e pra lá. Quando acabou a corrida, eu falei assim, então vem cá, você falou que você gosta de jiu-jitsu, né? Você sabe da família Gracie, que é maravilhoso. Você sabia que tem uma pessoa da família Gracie aqui no carro que foi 8 vezes campeão mundial? Aí ele olhou no retrovisor e fez assim, ó. Quem? Kira? Foi muito engraçado, foi muito bom. Acabou, não deixou você sair do carro. Porra. Ele nem cobrou a viagem. É muito bom. Muito bom. Jiu-jitsu tem Cara, essas, tem essas coisas né? legais, né? Você Que você tem uma vai em família qualquer em cada lugar do mundo, cara. As pessoas Cara, têm essa conexão. Não, e a admiração que tem, pô, e eu achei a coisa, essa mind blowing, pô, é obrigatório lá. Aqui não, como assim? Isso tinha que dar na escola mais do que futebol. Pô, e o Fábio estava me contando que, inclusive no exército, se você é graduado, você ascende em posições hierárquicas mais rapidamente. Sim. Ele não deixa, por exemplo, um preta de jiu-jitsu ser abaixo de um cara, né, que está na mesma patente, ele não deixa o cara da mesma patente, que tem uma graduação menor, ele ser promovido antes do cara que tem uma graduação maior. Olha que, Cara, que loucura, e cara. sabe por que deu essa virada no Sheik de Abu Dhabi, de Dubai? Porque houve uma transformação muito significativa no filho dele, que era um garoto super introvertido. Eu escutei essa história. Pô, ficava ali, se isso faz isso com meu filho, isso faz isso com o meu povo, ele se né? transformou. E aí ele viu o filho com essa mudança de postura, com autoconfiança, ele falou, eu quero o meu povo todo assim. Eu escutei exatamente isso. isso. E é muito especial, porque olha a oportunidade que ele dá para muitos brasileiros, milhares de brasileiros que saem do Brasil e vão dar aula lá, né, que dão aula nas escolas, no exército. Não, eu lembro só, acabou o professor de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, não tinha mais faixa preta, sumiu. A gente perdeu alguns, cara. Não, teve uma época que tinha amigo meu que era do interior do Rio, por exemplo, falou, cara, não tem mais faixa preta, os caras que estão dando aula é roxo e azul. Os caras levaram todo mundo. A gente foi trabalhar em 2015, lembra que voltou o dono do Pride, ele fez o Rising, né? E eu fui acompanhar a Gabi Garcia, na época eu cuidava dela. Ela falou, eu preciso que você vá comigo. Eu falei, pô, Gabi, final do ano, cara, é a única época que eu fico com a minha família. E realmente, era entre Natal e Ano Novo. O resto eu trabalhava o tempo inteiro, inclusive final de semana. Aí ela falou assim, não, você vai levar sua família também. Eu falei, então tá bom. Aí eu guardei isso quietinho, porque te falei que minha mulher é ariana, né? Aí um dia a gente tava sentado na mesa assim, almoçando, né? Aí ela, toda tranquila, porque a gente, no final do ano, a gente vai fazer isso, não sei o quê, mas no final do ano, o que a gente vai fazer mesmo, hein? Aí eu falei assim, baixinho, a gente vai pro Japão. As crianças, aí ela, cara, rendeu. Tipo, agora, fudeu. Não vou poder falar não. As duas, a Duda e a Clara, assim, adoraram a ideia. E a gente foi. E chegando lá no Japão, cara, a gente entrou no Rising e eu conheci o seu tio lá, o Rickson eu conheci lá. Porque o seu primo, acho que porque ele lutou, o Kron ele lutou. Ele é seu primo. Meu primo. Ele lutou nesse Rising. E eu fui levar a Gabi na comissão médica. Cara, tinha uns 60 médicos japoneses. E aí eles olharam pra mim assim, né? E a Gabi falou, não, é meu médico. Como assim médico? Porque, cara, japonês já é pequenininho. Médico japonês é menor ainda, assim. É quase um Playmobil, cara. E aí... eu não aguentei. Aí eu comecei a dar uma de brasileiro. Comecei a contar a história para eles. Não. No Brasil, para fazer ortopedia, você tem que saber jiu-jitsu. Aí eles falaram, mas como que você faz? Não, você faz 6 anos de faculdade e você passa uma prova. A prova, ela tem uma prova objetiva e uma prova física. Física? Aí eu falei para eles que sentavam todos os candidatos à ortopedia na beira da marginal e ficava esperando alguém sofrer um acidente. E aí, o cara que ganhava acesso à coisa, ele era o cara que chegava no acidente, pegava o acidentado, punha nas costas e levava para o hospital.
Aí eles perguntaram, mas por que precisa saber jiu-jitsu? Eu falei, porque você pode tomar o acidentado do seu coleguinha. Imagina a Cara, cena. a Roberta me deu um grito, para de mentir pro japonês, porra! Seu besta, daqui a pouco eles vão descobrir. Deixa de ser tonto, brasileiro bobo. Cara, e aí eu morria de rir, fiz amizade com os caras da falei, não é assim, mas para fazer ortopedia realmente tem que ser forte, né? E aí a gente fica aquelas brincadeiras de ortopedista, né? Mas o respeito que eles tinham com, o negócio, com a questão do jiu-jitsu, de você ter essa graduação, cara, é um negócio impressionante. É muito legal o Japão, né? Pô, é muito legal. É uma das viagens mais legais. Você sabe que... levar o Malvino, já fui umas 20 vezes pra lá, porque... O que são... Conheço. Malvino do céu, leva as crianças. Juro por Deus, leva as crianças. A Duda, ela tinha, acho que na época 14 e a Clara devia ter 6, 7, uma coisa assim. E eu fiz de sacanagem, porque a gente chegou em São Paulo depois de 23 horas de viagem, te prepara. São 14 horas até Dubai, são 5 de espera e depois mais 11 até o aeroporto Narita lá de Tóquio. Cara, é aí você chega lá, punk. um fuso É louco. punk. Meu, você virado, você não sabe onde você tá, pra onde você foi, de onde você veio. É uma maluquice. Mas a gente chegou no Brasil, eu olhei pra trás e falei com as meninas, quem quer voltar? Elas, eu! Cara, foi uma das viagens mais legais que a gente fez. E eu fui pra trabalhar, hein? Sim. Eu não fui pra passear. Eu soltei elas, eu A gente ia, fiquei... né, amor? A gente ia antes da pandemia. Porra, Malvino do céu. E leva as meninas, elas vão adorar. Aí você tem que tirar um dia que vale a pena conhecer. Tem a Disney Tóquio e tem o outro parque de diversão lá, que é tipo um... Legoland. Não. Ai, como é que é mesmo? Padrão Disney, né? E você faz tudo de metrô. E é engraçado porque você vê umas coisas que só tem lá, né? Eu entrei no metrô, aí eu vi uma turminha de uns mini pessoas, assim, cara, uns japonesinhos pequenininho. O que essa criança tá andando sozinha? Eu quase peguei ela pelos cabelos e falei assim, eu fui levar no policial. Eu só não fiz isso porque tinha umas 3 andando junto. Aí eu olhei, achei esquisito, chamei o policial, o que é aquilo? Ele falou assim, não, o japonês, a primeira tarefa que ele faz é aprender a ir sozinho de casa para a escola e voltar da escola para casa. Cara, que sociedade para suportar um negócio desse. Uma criança de 5 anos na rua pegando metrô. E aí eu fui tentar pegar o metrô e me senti uma besta. Porque, cara... Não, porque lá você só paga a passagem, o caminho que você faz. Então, não é que nem aqui que a gente compra o ticket, você vai parar na Cel, vai parar no, sei lá, qualquer outro lugar é a mesma coisa. Não. Lá você olha o seu caminho, paga só o proporcional ao seu caminho, e aí você tem certinho o itinerário que você faz. A questão é que a malha é um negócio gigantesco. Você tem uma malha circular que fica ao redor de Tóquio, que liga todas as estações, e aí você tem as estações radiais que vão para os lugares que você quer. E a gente curtiu fazer isso. A Duda estava louca para andar de trem, né? A gente não conseguiu ir no Shinkansen, porque não deu tempo, né? A gente ficou 10 dias. Eu trabalhei 8 dias, e aí o pessoal da organização deu 2 dias de presente para a gente fazer turismo, né? E foi aí que eu levei elas nos 2 parques, elas quiseram ir de trem. E a gente foi de metrô. 45 minutos você está no parque. Sim. Cara, o metrô te deixa dentro do parque. Foi uma viagem sensacional. As meninas lembram até hoje. Toda vez elas perguntam, quando que a gente vai voltar? Quando que a gente vai voltar? Cara, vamos botar na O nosso foi agora. Esses dias dizem que inclusive está muito barato agora, porque o iene parece que desvalorizou bastante. Ele falou que, cara, não gastou quase nada. Ó, 2015 já era mais barato ficar no Japão do que ficar no Brasil. Eu te dou um parâmetro disso, porque eu lembro o restaurante. E a gente fala, né? Quem converte não se diverte. No Japão não é assim. No Brasil, a gente gastava, por exemplo, os 4 para comer num restaurante japonês, né, na época, estamos falando de São Paulo, né, 300, 400 reais. Né, hoje, você gasta facinho 800 mil reais, assim, num estalo, né? E lá tinha a comida dos 7-Elevens deles, dos bentôs, que era muito barato. Era coisa tipo de 7 reais, um prato de comida grande, bem servido. É que era assim, 800 gramas de arroz e 3 pedacinhos de carne, né? E uns matinhos, né? Mas a gente subiu num prédio para comer num restaurante de padrão alto, nós 4, e aliás, onde eles ensinaram pra gente como é que come o peixe, como é que você usa o shoyu, para que serve o chá verde, né? Como que você organiza a refeição. Foi lá que a gente aprendeu isso, foi nesse restaurante.
E eu lembro até hoje, eu fiz a conversão, eu paguei R$ 176. Caramba. Isso tem quanto tempo? Isso tem 9 anos. 9 anos. Foi 2015, 2016, mais ou menos. Assim, mas das notícias das pessoas que eu conheço, que viajaram, conheceram o Japão, todos falaram que a coisa se mantém. E a outra coisa que eu queria conhecer era Kyoto, né? Que é onde estão os templos. Isso daí é uma... Você foi? Cara, não fui. Você sabe Tira que do céu. tem um espaço lá que está até tombado pela Unesco, que são as casas dos samurais, onde eles moravam. E você consegue se hospedar dentro da casa e viver a rotina do samurai. Então você tem as águas termais, você tem todo um... Eu tenho muita curiosidade para conhecer. Nossa, agora eu Quero fiquei com fazer mais uma vontade de levar as meninas. Vale a pena, vale a pena. Eu esqueci o nome do lugar, mas você vai ver lá, tombado pelo Unesco, Japão, deve ser especial. Cara, deve ser muito Tem que ir, especial. Vai ter que ir, vai ter jeito. O Japão é a nossa próxima... Mas é uma viagem que você tem que programar, porque... Nosso próximo projeto de viagem, assim, projeto de família. viagem. Pô, avisa, porque aí eu já até falo pras meninas, falo assim, ó, Bora! vamos fazer uma viagem aí diferente. É. Mas se prepara, 13 horas até Dubai, 5 horas de espera e depois mais 11 até Tóquio, Narita. É uma viagem, cara, é pesado. É pesado, mas vale a pena cada minuto. É impressionante, cara. Como é legal. A cultura de lá é maravilhosa. Cara, São é especiais sensacional. demais. A gente foi... Tem até outra história. Toda vez que eu faço um voo longo, alguém passa mal e eu acabo trabalhando. Cara, é impressionante. No Cara, no voo, sempre, sempre. Toda vez eu pego um dia antes, eu tenho um livro que é um manual de medicina aeroespacial. Porque, de fato, quando se você fica doente na altitude, é outra doença. Tem doenças específicas por causa da pressão, né? Porque o avião, ele é pressurizado, mas ele não consegue te manter como se fosse aqui, mais ou menos, nível do mar. É como se você estivesse no alto do Himalaia, como se você estivesse a 8 mil metros. O que é perigoso quando você vai viajar e você tem alguma coisa, você não pode ir? Olha, trombose é muito perigoso. Se você tem doenças de coagulação, é interessante você fazer um preparo prévio, né? Usar um anticoagulante. Doenças pulmonares. No caso que eu atendi, cara, eu estava num voo da Emirates, que o crew era árabe, mas falava inglês, arrastava, mas falava. E o cara que tinha passado mal era um indiano, que falava indiano. E a única coisa que ele fazia era assim. Cara, foi um dos diagnósticos que, assim, sério, parecia jogo que a pessoa faz mímica e você vai, banana, né? Você tenta adivinhar o que é a palavra. Aí eu olhei pro sujeito, eu olhei para ele, vi o que estava acontecendo ali, olhei para a cara dele, todo alongado, né? Tem uma síndrome, chama síndrome de Marfan, e que é uma doença de colágeno, e que às vezes, na altitude, a pessoa ela tem bolhas no pulmão, essas bolhas rompem. Aí ele faz uma coisa chamada pneumotórax. Rompe a bolha, o ar ele vem pela traqueia, entra no pulmão, ele sai pela bolha. Só que aí o que ele faz? Como ele sai pela bolha, ele cria um espaço entre o tórax e o pulmão. Então a pessoa vai respirando e o pulmão vai sendo comprimido. E aí? E, cara, isso Morre? Isso o cara morre. Por quê? Porque vai colabando o pulmão. E, assim, é muito difícil você, no começo, saber. Principalmente porque a pessoa não consegue falar, não sabe se expressar. Numa situação do capeta, o que eu fui entender foi quando começou a desviar a traqueia. Então, começou a desviar. Eu olhei e falei, cara, puta, esse cara tem mais fã de romper um bleb. Aí um baita corre, leva esse cara pra falei, olha, o que eu preciso fazer com esse cara não dá pra fazer aqui, né? Vamos levar pra classe executiva. O que você faz? Você pega uma agulha, você fura no segundo espaço intercostal e você drena esse ar, né? Parece uma bexiga que tá estourando. E o pulmão volta e o cara respira. Aí depois, e assim, a gente tava em cima do Oceano Pacífico. Faltava 4 horas pra chegar em Tóquio, o cara não ia aguentar. Você chegou a fazer isso, então? Fez? E aí, o sujeito viveu, a coisa não funcionou, só que, cara, aí Uma agulha normal? Uma agulha, se enfia, uma agulha de injeção, mas um pouquinho maior, né? Aí, o que acontece? É uma baita confusão, porque uma situação no paciente de emergência, o voo tem prioridade, tem que descer no primeiro aeroporto que der, é uma baita confusão, né? E aí, do jeito que desceu, cara, entrou uma polícia que parecia um bando de Transformer, né? E assim, até então eu sou o cara que tinha furado o peito do cara. Só de saber se tá ajudando a matar ou se tá salvando. Ainda que o cara olhou ainda pra mim e falou assim:
você é médico mesmo, assim, num árabe meio inglês. Aí eu falei pra ele, você quer que eu te ajude ou você quer a minha carteira de identidade? Não precisa ajudar, a coisa tá feia. Mas já teve de tudo, eu já atendi uma russa com crise de ansiedade. Cara, eu já passei cada um em avião que... Cara, hoje Você nosso tá falando último isso voo agora, de cara, Praga, o cara morreu. Pripac morreu atrás da gente. Cara, acontece. Morreu. Mas assim, Chegando no Rio de Janeiro, meia a hora nossa antes ela morreu. a cadeira de trás na nossa. Meia hora antes. E aí a gente começou, eu tava ali, né, vendo televisãozinha, E o tranquilo. novo, Aí de repente, médico. Aí eu, ai meu Deus do céu, é quando eu olho, tá o cara do lado. Eu falei, cara. E a gente não pode fazer nada, né? Porque a gente não tem conhecimento. Então, assim, aí você fica. Então. Só que o que eu achei estranho, amor, que quando teve o problema todo, eles deixaram o cara no corredorzinho ali, assim. Não puxaram ele pra aquele lugar mais. Eu não entendi nada, né? Sempre que a pessoa tem algum problema, a primeira coisa é o isolo da tripulação. Cara, todo mundo vendo tudo. Cara, isso é péssimo pro Aí, passageiro. ele aqui e a pessoa Pra do pessoa lado, que o cara que tava do lado assim, ó, lendo um livro assim, ó. Lendo um livro, tipo, o cara do lado. não, foi muito doideira. Como é que os. Os caras fazendo a massagem ali, e aí tinha o cara exatamente ao lado dele, que tava atrás da gente, ao lado dele, ele olhou, depois, como se nada tivesse acontecendo, e continuou lendo o livro aqui. Não, Acho que ele tá surreal, ficando né? desesperado. Tão desesperado que não sabe Que ele fazer. sabe o que fazer, ele Exato. leu o livro. Não, no desespero a pessoa foca nisso, mas então, eu peguei esse cara, eu levei pra. Porque assim, não dá pra você fazer, não é show, sabe, Malvino? É uma coisa que tem gente que gosta de ver, mas cara, não dá, você tem que proteger a pessoa e protege quem não aguenta ver essas coisas. Aí a gente levou ele pra classe executiva, que tinha que fazer, a gente fez lá afastar de todo mundo, mas foi, sempre eu me meto nessas aventuras, por isso toda vez eu abro esse livrinho de medicina aeroespacial que eu ganhei de um Acho que amigo bom meu. que você tava nesses voos então, né? Porque assim, Não, e na você época... salvar vidas. Não, e é engraçado, cara, que a Roberta ela acha super legal, né? Então, tem algum médico a bordo? Ela, aqui, meu marido. Aí quase que eu falo pra ela, então, amor, eu sou ortopedista, eu não sou médico. Mas é brincadeira, óbvio. Mas, cara, a gente passa. Já que você falou de livro, a gente não pode terminar sem você contar isso daqui, que é novidade. Essa é a novidade. Conta pra gente, como viver como uma campeã. Esse livro Kira conta a Grace. minha história, né? O pano de fundo é a minha história, mas também a história de muitas mulheres e histórias que ficaram invisíveis. Então eu tô falando de mulheres samurais, que na época do Japão, elas também lutavam, elas iam pra guerra. Tô falando das mulheres sufragistas que lutaram pelo voto da mulher, né, na Inglaterra, que tiveram que aprender jiu-jitsu porque a polícia batia muito nelas nas manifestações. Então elas aprenderam jiu-jitsu para elas saberem se defender nessas situações. E aí eu conto a minha história vivendo na família Grace, né, dentro de um ambiente do jiu-jitsu, que é um ambiente que tem muitos homens e ao mesmo tempo majoritariamente é um ambiente machista, né? Então como que eu tive que lidar com tudo isso para me descobrir como uma campeã. E aí quando eu falo campeã, assim, eu ganhava muitos campeonatos, né? Tinha vários títulos, mas na minha vida eu tinha muita dificuldade em me posicionar, em colocar limites, em usar a minha voz. Olha que louco, né? Eu era campeã mundial, mas passei por situações que eu, caramba, não falei. Aí ficava remoendo aquilo aqui dentro. Falei, o que acontece comigo? O que tá acontecendo? E, através do autoconhecimento, eu percebi, né? E a gente vai sendo calada diante da sua criação, da sociedade que você vive, do que falam pra você na infância, né? Suas experiências. E eu percebi que eu fui calada por conta do meio que eu vivia e precisava me descobrir novamente. E aí esse processo todo, todas essas ferramentas eu passo aqui nesse livro para que as mulheres também se descubram como campeãs na vida. Então hoje eu me vejo como uma outra mulher. Uma mulher que realmente consegue, né, ser uma campeã em ter posicionamento, né, em ter uma boa postura, em dar minhas opiniões, enfim. E é isso, essa é a ideia do livro. Você acha que o homem que tem, não puxando sardinha para o meu lado, mas até usando o exemplo do Malvino, né, que ele mesmo fala que tinha um temperamento, né? Mas você acha que o homem que tem filha mulher, ele acaba entendendo o que é o papel de uma mulher na vida, na sociedade, no mundo, no andamento das coisas? Eu acho que ajuda muito, mas a pessoa ela tem que querer também mudar certas visões, né, certas atitudes. Por exemplo, o Malvino ele foi criado numa família que não tem nada de machista, né? É super equilibrada, com o pai e a mãe cumprindo seus papéis. Então ele até eu falo, conto situações, ele, cara, eu nunca percebi isso, não, pra mim não é assim, porque ele nunca viveu o que eu vivi,
né? Então, assim, é muito da percepção e da sua vivência. Agora, quando você tem uma menina, e às vezes você tem uma cabeça um pouco mais machista, você vai olhar pra menina e falar, putz, de repente isso não é legal porque eu não gostaria que fizessem com as minhas filhas, né? E aí você começa a mudar também a sua atitude. Porque eu vejo, por exemplo, meu pai. Meu pai, ele teve um ensinamento. O ensinamento dele era, pô, o homem pode tudo, mulher não, calma aí, isso aqui é coisa de homem, pô, né? Meu filho vai ser um pegador, que isso? Mulher não pode levar namorado pra casa e tal. Então era tudo assim um problema. E aí o meu irmão é totalmente diferente dele. Meu irmão é super, ele assim, cara, não, ele não tem esse padrão, sabe? Ele é super cuidadoso com as mulheres, então ele tem outra atitude. Ele já tem família? Ele não tem família ainda, né? Ele tá com 22 anos. Nossa, jovenzinho. Nossa, meu irmão é campeão mundial de kitesurf. Mundial de kitesurf, cara. A família toda é campeão. O pai dela é campeão de voo livre. Asa Delta. É. Na época do PP. Famoso. Então, meu pai foi pro voo livre, foi campeão mundial. O meu irmão foi pro kitesurf, hoje ele é o primeiro do ranking no Brasil. E eu fui pro jiu-jitsu, seguindo a família Gracie. Mas não quer ter essa família, né? Não tem que a competição tá ali o tempo inteiro. Você não tem. Testou, rapaz. Pois é, tem prova física pra entrar na família. Não é mentira, entendeu? Não preciso mentir que nem a gente fez por já frente. É verdade, tem prova física. Teve. Não quero saber quem é teu pai, quem você estudou, você falou, não. Vem cá, vamos fazer um rolo, eu quero ver. Do que tu é feito? Quando eu comecei a sair com o Malvino, né, e foi uma história engraçada, porque eu também conto isso no livro, que eu já era meio que apaixonada pelo Malvino desde conhecer. Admitiu, isso é nobre, hein? Puta responsa, mas sabe que eu só admiti no dia do nosso casamento, né, amor? No dia da festa de casamento. A gente já estava juntos, nós estávamos juntos há 6 anos, né? E aí eu contei pra ele a história real que aconteceu. E a história acontece, eu vim pro Brasil, eu morava fora, vi o Malvino num restaurante, algum lugar que a gente estava, falei, poxa, bonitinho, gostei, achei ele bonitinho. Não. Aproveitável. Achei bonitinho. Charmoso. Aí a minha irmã falou assim, nossa, ele é muito famoso aqui no Brasil, Malvino Salvador, ele é ator. Aí eu fiquei com esse nome na cabeça, falei, pô, Malvino, nome diferente. Meu nome também não é nada comum. Convencional. Que combina. E comecei a dar um Google nele. Da Google. E aí, pelas entrevistas, eu falei assim, gente, ele é a minha cara. A minha cara tem tudo a ver comigo. Meu amigo, tu foi pescado. E aí, quando eu comecei a namorar com ela, rapaz, eu tive que escorrer na praia com o pai dela. Eu juro por Deus. O meu pai, ele ficou apavorado, ele batia no peito do Malvino. O pai dela, toda coisa. Minha filha, não fica com esses atores da Globo, não, que é tudo vagabundo. Nossa, cara. Como é que vai sair com você? Você era mais velho e ator da Globo. É tudo que o pai não quer. Você não ia deixar suas filhas namorar com um ator da Globo que é mais velho, cara. No dia que a gente saiu pela primeira vez, no dia seguinte já tava num jornal. Tipo, aí eu, apavorada ali com o nome no jornal, aí meu pai, minha filha, o que vão falar de você? Você tá saindo com esses caras da Globo, eles não querem nada com ninguém. Ele está na novela das 9. Ele tem um monte de menina atrás dele. Ele beijou mulher na novela. Certeza. E meu pai ficou apavorado. Aí quando ele conheceu o Malvino, ele apertou a mão, apertou firme. Aí, pô, apertei também, né, bicho? Porra. Não dá pra... Não. Aí ele veio aqui, aí o Pedrão, ele é bruto, né? Ele não faz isso. Pá, e aí, campeão? Aí eu, o cara deu 3 tapas no peito. Eu vou dar uma revidadinha, né? Não com a mesma força. Com respeito. Tem que mostrar que eu também tô Exatamente. Beleza? Fica assim, né? Porra, ele deu 3 tapões mesmo. Aí ele chegou em casa, falou assim, gostei desse cara, hein? Atitude, pô, gostei da postura dele. De repente, não, você ia pensar a mesma coisa, fácil. Claro. Se o cara dá uma mão aqueles apertos de mão. Não, nossa! Na hora você já sente. Você fala assim, nossa, tá mole. Não dá. Aquele aperto manteiga assim, nossa. Cara, semana seguinte ela me chamou pra correr com o pai dela na areia fofa da praia, na Barra da Tijuca. Assim, tô aqui com meu pai na barra, na praia, a gente vai dar uma corridinha, você não quer vir dar uma corridinha com a gente? Isso que eu tinha falado pra ela, que eu não costumava muito correr. Eu falei assim, correr na praia, na areia fofa, tá bom, beleza. A gente vai daqui da barraca até o quebra-mar e volta, uns 25 minutos. Pô, beleza. Tá bom. Começamos aquele passinho, né? Tudo normal. Quando bateu no quebra-mar pra voltar, competitiva pra caramba também. Fala que eu sou... Não.
meu irmão, pau! Puxou o ritmo, eu olhei pro pai dela, o cara sai correndo atrás dela pra caramba. O pai dela tem um problema no joelho, mancando. Meu pai não queria desistir de jeito nenhum. Ele foi assim, não podemos Aí a fazer. gente chegou nela. E aí ficamos 5 minutos. Ficamos 5 minutos acompanhando aquele ritmo. Aí, cara, ela viu que a gente acompanha ela, aí ela cansou e quis arrefecer. Eu falei assim, porra, ela queria ver se ela ganhava de mim. Quando eu vi a barraca lá no morri final, do gás. eu falei assim, vai parar? Então agora fica, meu irmão. Tirei o gás. Não sei nem de onde eu digo. Do ego. Puxei, meu irmão, minha panturrilha fritando. O coração batendo na língua. Nossa, Quando eu olhei pra trás, o pai dela mancando. Vambora, Filha, a gente não pode perder. Olha, vai ser uma vergonha perder. Ela acabou de entrar na família. Assim. Oh my God, pai, não deu. Mas cheguei pouco, mas cheguei primeiro. Isso, estratégia do grego, estratégia. foi essa história com o Malvino, mas foi engraçado porque o meu pai, quando o Malvino aparecia na TV, né, meu pai noveleiro, e aí ele aparecia, eu falava, vou casar com esse cara. Ele, para de besteira, minha filha. Aí minha vozinha ficava vendo, um dia ele vai estar aqui em casa, ela, tá falando besteira, não sei o quê, mas eu tinha assim, eu acreditava que ele parecia comigo, que ele tinha, né, que a gente tinha afinidade. Sim, sem dúvida. E, enfim, e aí eu ficava dando um Google. Eu tava lá nos Estados Unidos, eu vou dar um Google, ver como é que ele tá. Ah, tá namorando. Putz, tá namorando. Ah, não sei o quê. Aí voltei a morar no Brasil, tava namorando também. Quando eu fiquei solteira, falei, vou dar um Google pra ver como é que tá isso 8 anos depois. Nossa senhora. Persistente, gostei. Gostei. Persistente. Eu tô nesse nível, assim. Eu também Aí eu falei, cara, fiquei 8 anos. caçando. Aí encontrei, dei um Google, ele tava solteiro. Eu falei, tá aí, meu momento. Eu agora tenho que conhecer ele. Partiu pro Mata-Leão. Aí eu comecei a ver quem eram os amigos em comum. Quem sai? Aí, amigos em comum, a gente fez uma estratégia e deu certo. Boa. Deu certo. Aí a gente se conheceu e aí eu guardei essa história, né? Aí ele, pô, maior coincidência eu te encontrar naquele lugar. Eu, maior coincidência. Porra, você não sabe. Pô, você não sabe. Por acaso parei o carro ali, não sei o que aconteceu. Gente Não, do céu. Eu achando que eu tinha chego nela, né? Pô, lá, cheguei. Ela que tinha armado tudo. Mas lógico, meu amigo, nada acontece na nossa. Não, esquece. Não. Isso daí, e elas vão cantando a diva. Lembra aquele dia que você achou que tava. Não tem nada. A gente é peão, esquece. Aí foi engraçado. É muito legal essa história, assim. Eu gosto de contar ela, porque realmente, assim, as pessoas não acreditam. Cara, Kira, eu não acredito que você Kira, então chegar a gente vai ouvir essa história de novo, assim. porque eu faço questão de trazer a Roberta pra gente sentar. Aí, Da Roberta também foi assim. aí você vai, o quê? Tem cada história que. mesmo? Nossa senhora, só que aí ele vai rir de mim, mas tudo bem. Chumbo trocado não dói, eu ri de você. Tá tudo certo, a gente chora junto. Podcast dos casais. Os casais, isso daí vai dar muito certo. Quando eu conto para as minhas filhas, ela, mamãe, não acredito. Eu falei, eu escrevi o nome do seu pai, falava que ia casar com ele antes de conhecê-lo. Tá no livro, Tá no Kira? livro, tá no livro. Ai, que legal. Essa história aqui, tá tudo escrito aqui. Você tem que assinar pra mim. Vou assinar. E aí eu vou pedir pra vocês, pô, pessoal super fã, né? Então, pra essa câmera aí, deixa o recado. Malvino, Kira, por favor, tudo de vocês. Pô, primeiro, um prazerzaço estar aqui contigo. Obrigado por nos receber. Obrigado aí, meu amigo, também, que você tá aí na câmera aí acompanhando a gente aqui, acompanhando o nosso papo. Eu só tenho a agradecer e é isso, dá um incentivo aí. A gente falou muito sobre jiu-jitsu, acho que foi um papo profundo, inclusive, nesse tema. Cara, vale a pena. Se você tiver um filho, uma filha, assim, eu penso hoje que o jiu-jitsu é tão importante quanto aprender a nadar. Boa. Sabe? Nós vivemos, infelizmente, em cidades perigosas, o país, né, infelizmente, enfrenta um problema de segurança e a gente não pode deixar que os outros vão fazer pela gente. A gente tem que realmente se precaver. E o jiu-jitsu é a melhor ferramenta para isso, tá bom? Fica aqui a dica. Acompanha a gente nas redes sociais, @eumalvino Salvador, o meu é @KiraGrace. Dê uma olhada aí no meu livro, já tá na Amazon, tá tudo organizado lá. E antes de terminar, eu tenho que fazer uma pergunta pra você, porque a minha mãe soube que eu ia vir pra cá. A minha mãe falou, Kira, você tem que perguntar. A dona Flávia. Porque ela adora os seus conteúdos. Pronto. Ela queria saber o seguinte, quando uma mulher de 70 mais, ela nunca fez reposição hormonal, ela pode começar a fazer ou o corpo já não
não identifica esse hormônio? Não existe indicação para reposição hormonal depois que o climatério ele se estabelece. Então, o momento de fazer a reposição hormonal, Kira, é quando a mulher começa a ter os primeiros sintomas da menopausa, tá? Dependendo do tipo de tratamento hormonal que se pretenda fazer com a mulher depois desse período, ele não mostra eficiência, não mostra melhora, né? E dependendo do tipo de hormônio, aumenta ainda o risco cardiovascular. Porém, existe o princípio que é o que a gente chama princípio da individualidade biológica. Então, se essa mulher ela começa a mudar a rotina em relação a se preocupar mais com o exercício, preocupar mais com a alimentação, pode ser que ela venha a ter sintomas da falta desse hormônio, porque o uso da forma física dela, ele é um uso atípico. E aí a falta desse hormônio se torna patente. E aí pode-se pensar em fazer alguma coisa, né, não como uma reposição hormonal típica, mas ajustado para a realidade, para a necessidade dela. Então o que manda é a demanda do paciente. Tanto que muita gente pergunta para os endocrinologistas, até quando fazer a reposição hormonal? Até quando a mulher se sentir bem daquele jeito. Você controlando os parâmetros, mantendo ela segura em relação ao que é risco de câncer, função metabólica, né? Porque o hormônio ele aumenta alguns riscos porque ele tem colaterais, mesmo que você faça indicado, mesmo que seja uma terapia de reposição hormonal. Então, desde que a mulher ela esteja muito bem acompanhada e faça um controle rigoroso das coisas, não tem terminar, né? Mas para iniciar, você precisa ter uma demanda. E aí precisa fazer sentido, né? Não por conta do risco, mas porque simplesmente você dá o hormônio para a mulher, você não vai ter melhora de absolutamente nada. Ao passo que cria demanda, modifica a rotina, melhora a alimentação, vai aparecer esse buraco de demanda, né? Por quê? Porque está fazendo tudo e está faltando alguma coisa. O que está faltando? Pode ser o hormônio e nessas condições você pode ter uma melhora suplementando. Viu, dona Flávia? Eu fico muito feliz. Pronto, muito feliz que ela acompanha a gente de manhã. E ela tá sempre, vê todos os conteúdos, compartilha, me manda no grupo. Ai, coitada de você. Você me desculpa, tá? Mas é muito bom. Mas eu queria agradecer, né? Eu fico muito feliz de estar aqui, principalmente que você divulga muito o jiu-jitsu, né? Sempre que eu vejo lá você falando eu tenho muito um baita bem do orgulho, jiu-jitsu. E tenho certeza que muitas pessoas, né? Vendo o seu podcast, vendo suas postagens, elas vão para as academias também. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente tem um que elas objetivo entendam comum. que o jiu-jitsu e a sua família são um patrimônio importante que a gente tem no país. E foi uma das coisas que projetou o nome lá fora. É muito curioso. Quando eu servi as Forças Armadas, né, e quando a gente chega num país estrangeiro e você tem lá uma identificação que você serve as Forças Armadas, que você serviu as Forças Armadas, o tratamento, principalmente nos Estados Unidos, você sabe, é diferente. Né? É muito curioso isso, né? Do sujeito chegar, te cumprimentar e falar assim, thank you for your service. Né? E ele nem sabe que você está no Brasil, que você não foi para a guerra, porque não teve guerra, mas ele respeita você como uma pessoa à disposição de. Uhum. E a segunda coisa é quando você fala que você faz jiu-jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu, oh my God, Gracie! Cara, é muito, dá muito orgulho pra gente. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a sua família, obrigado a vocês dois, família, de estar aqui na data de hoje. Foi um prazerzão. A gente repete isso daqui, mas dessa vez vou trazer o Mariano aqui, que aí, Malvina, você vai ver o que é Armlock, meu irmão. Muito obrigado. Obrigada. Valeu, meu irmão. Obrigadão.